galera, estamos começando mais um OdontoCast, trazendo sempre um conteúdo para a classe odontológica multidisciplinar, mostrando que odontologia vai muito além de sentar na cadeira. A Faraway é a nossa patrocinadora de hoje. São eles que cuidam de toda a minha estratégia e operação de vendas digital. Então, se você possui um consultório odontológico, médico ou possui uma empresa que está precisando de uma máquina de vendas bem estruturada, faz o seguinte: entra no site faraway.com.br e se cadastra que eles irão entrar em contato com você e te ajudar a montar essa operação digital de vendas. Hoje eu trouxe um convidado aqui que vai mostrar isso pra gente de uma forma bem simples. Quem eu trouxe aqui hoje é um dos fundadores do software odontológico Simples Dental. Se apresenta um pouquinho, conta pra gente quem é você. Oi, Dani. Primeiramente, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder participar do início desse projeto, que daqui a pouco tenho certeza que vai ser um dos grandes podcasts odontológicos do Brasil. E muito prazer, meu nome é Ramon Maciel, eu sou dentista e fundador do Simples Dental. A gente começou esse projeto aí lá atrás, em 2013. Provavelmente a Dani vai fazer algumas perguntinhas aí, vou poder contar um pouquinho da história para vocês. E hoje, graças a Deus, a gente se tornou o maior software odontológico da América Latina. E estamos aí, né? As coisas vieram acontecendo e a gente tá contribuindo para fazer uma odontologia melhor aí e ajudar todos os dentistas do nosso país, que é uma odontologia tão bonita, né? A gente tem a melhor odontologia do mundo, tem que fazer cada vez mais pela nossa classe odontológica. Com certeza, e eu acho que todo dentista hoje que quer fazer uma odontologia de qualidade sem um software, sem um programa, eu acho isso impossível, né? E tu tá falando de quando começou aí o Simples Dental, eu fui uma das primeiras usuárias, que desde que eu abri o meu consultório em 2013, eu tinha o Simples Dental. Desde aquela época. Isso é raro, dentistas que começam a clínica desde o começo assim, com software e tal, né? No começo, quando eu saía para visitar os dentistas fisicamente, na época, eu lembro que eu visitei, se eu não me engano, foi 137 ou 127 dentistas fisicamente, assim. E na época, apenas um deles, aqui da nossa região, que usava software. Todos os outros usavam papel, agenda de papel e tal. Tinha falado, eu até já comprei um software daqueles instalado no computador, mas nunca usei. Era uma realidade muito diferente do que é hoje. Hoje em dia ainda tem muita gente que não usa, mas hoje em dia já faz muito mais parte do cotidiano de muitas clínicas e consultórios odontológicos o fluxo digital, né? Usando softwares para gestão de clínicas e gestão de tratamento e tudo mais, até porque de fato deixa muito mais prático muita coisa. Porque a galera não está acostumada, mas faz parte do processo o mercado ir amadurecendo e usando cada vez mais soluções digitais, né? É isso aí. Eu vejo que as pessoas têm muito medo do novo, acho que no geral, né? Não é, eu me coloco nisso também, mas eu acho que quando eu comecei, eu sempre fui meio de querer fazer uma coisa diferente, de querer inovar, de querer fazer uma coisa melhor. Então, no começo eu só usava agenda, eu não usava nada. Até eu sair virar a chavezinha para eu começar a usar as outras funções do sistema, demorou um pouquinho, mas com certeza vale a pena. Agora, o que eu quero é que tu me conte como é que um dentista entrou nessa área e hoje não trabalha mais na cadeira, já que muita gente acha que ser dentista não tem outra forma de se viver sem ser em cima do mocho, né? Então me conta como é que isso entrou na tua vida, Ramon. Top. Vamos lá, né? Deixa eu começar então bem do começo, né? Lá atrás, em 2011, final de 2011, comecinho de 2012, eu e alguns amigos meus, a gente criou um software que não era um software odontológico. Era um software para despachante de trânsito, que não tinha nada a ver com o Simples Dental, porque eu já tinha vendido carro quando eu era mais novo, assim, então eu entendi um pouquinho desse mercado, conheci um pouquinho sobre as dores dos despachantes de trânsito, na época que era avisar que o documento ia vencer, esse tipo de coisa. E a gente fez o primeiro software, na época, chamado OnSix Despachante. E o OnSix, ele inclusive significava algo, tinha um significado, que era on de online, SY de sistema e X da multiplicação, que eu tirei do livro do Eike Batista na época, que era o X da questão. E eu falei, nossa empresa também tem que ter X igual aos do Eike Batista e tal. E assim como ele, nós falimos. Então o Simples Dental não, né? O OnSix Despachante nessa época deu errado. Foi o nosso primeiro fracasso como empreendedores. E durante uma das minhas aulas de graduação, a gente não desistiu, né? Apesar de não ter dado certo, a gente vamos tentar fazer algum outro projeto. A gente estava pesquisando o que daria para fazer e a gente, em uma das minhas aulas com um dos meus professores, ele mostrou o software odontológico que ele utilizava naquela época.
E na hora que ele foi demonstrar o software, na hora que ele foi mostrar ali como funcionava, ele não conseguiu explicar. Ele se perdeu tudo, foi clicar no negócio e não, peraí que não é aqui, é em outro lugar e tal. A gente falou, poxa, tem uma oportunidade aí, porque o software tinha uma cara bem de velho assim e era bem confuso. E o nosso software despachante, apesar de não ter dado certo, ele tinha um layout, uma ideia, uma concepção muito mais parecido com o Google, assim. Então ele tinha uma pegada mais tecnológica, como o Simples Dental é hoje. E a gente pensou, vamos fazer alguma coisa parecida com o que a gente fez, só que para dentistas. E inclusive um dos nossos primeiros clientes foi a Unesc, aqui em Criciúma. Lá atrás a gente conseguiu falar com eles estavam recém abrindo a clínica aqui na Unesc e tal, eles já queriam começar com a clínica digital e a gente já conseguiu desenvolver o piloto ali para eles. Eu lembro que eles falaram, a gente vai começar com a clínica daqui 1 mês. E ele falou, não, a gente tem o software pronto daqui 1 mês. Só que a gente não tinha o software pronto naquela época. A gente ficou aquele 1 mês virando, nossa, muitas e muitas noites que a gente praticamente não dormia para poder desenvolver o software e poder entregar uma versão inicial para eles. Todo assim. empreendedor tem que ser um bom vendedor, né, amor? Tem que ser. Não adianta, faz parte do processo, assim. A gente vendia coisa que não tinha. Essa venda para a Unesc foi um PPT, assim. A gente tinha a ideia de construir, mas ainda não tinha nada pronto. E eles compraram a ideia, acreditaram na gente, enfim. Muita coisa aconteceu depois disso, né? As coisas não foram fáceis, mas acho que eu vou te contando ao longo do podcast aí de tudo que deu, assim. Acho que quem olha para uma história de sucesso, muitas vezes não consegue ver todos os percalços que o empreendedor passa, né? E nesses últimos 10, 11 anos que a gente está dedicado ao Simples Dental, nossa, deu muita coisa errada, muita coisa não foi boa, muita coisa foi um desafio gigantesco. A gente chegou a dever para a empresa que investiu na gente R$1.800.000. Então, enfim, teve muita coisa que tensa nessa história toda, mas no final das contas deu tudo certo. A gente tá aqui, conseguiu fazer uma das maiores empresas do sul de Santa Catarina, então a gente tá bem orgulhoso. Tá, e me conta, tu tava na faculdade. Por quê? Tu já viu que tu não queria fazer odontologia ali? Eu gostava de odontologia, eu era um bom aluno, inclusive meus professores ficaram bem indignados quando descobriram que eu não seguiria a carreira como dentista, assim, alguns professores me convidaram para trabalhar com eles e tal, falaram, porra, amor, é difícil a gente formar um bom aluno, tu é um aluno muito dedicado, porque eu sempre fui muito dedicado para tudo que eu fiz, assim, estudava muito, me dedicava muito para fazer as coisas bem feitas, e só que eu falei para eles, cara, eu quero impactar mais gente, esse foi o meu sonho, desde sempre, assim, cara, eu quero fazer alguma coisa que impacte centenas, milhares de pessoas, assim, e eu sei que sozinho, como dentista, eu não vou conseguir. Eu vou ter que fazer alguma coisa maior para isso. E eu via no software essa capacidade, assim, eu vou fazer alguma coisa digital, alguma coisa que pode crescer, alguma coisa que pode ser internacional, quem sabe. E como eu vim de uma cidade pequena, chamada Praia Grande, hoje eu até brinco, a gente falava Pobreme Cardaço, né? A gente saiu da cidade que falava Pobreme Cardaço para poder desbravar esse mundo e tal. Eu sempre achei isso muito legal, assim, pensar, cara, aqueles empresários, aquelas pessoas que vão para São Paulo, aquelas pessoas que vêm do nada e constroem as coisas, assim, eu me via nisso e eu queria construir alguma jornada nesse sentido e no final das contas acabou acontecendo, assim. Eu não imaginava que a gente chegaria onde a gente chegou. Eu imaginava que a gente chegaria a alguns estágios bem antes, assim. Cara, a gente não chegaria a ser tão grande quanto a gente é, que teria tantas pessoas, que eu gostaria tanto de ter tanta gente trabalhando pra gente, que foi uma coisa muito legal, assim, no final das contas, que eu adorei. E eu não imaginava isso, que vai ter um monte de gente trabalhando pra gente. Hoje a gente tem quase 100 pessoas trabalhando pro Simples Dental. E foi um efeito super colateral, assim, porque a gente imagina fazendo a empresa, a gente trabalhando, a gente fazendo as coisas acontecer. E depois começa a ter um monte de gente legal e trabalhar com um monte de gente massa. É incrível, assim. É uma das coisas que eu mais curto, trabalhar com gente mais inteligente do que eu, com gente que tem mais capacidade do que eu. E a gente aprende todo dia, então isso é muito massa, assim. Foi uma das coisas que eu acho mais legal para quem quer empreender, é conseguir montar um grande time, um time que te faça te sentir, puta que merda. Desculpa, eu falo muito palavrão. Mas esse cara é muito bom, assim. E poder aprender com esse tipo de pessoa é legal demais. Tu se sente maior todos os dias, assim. Que legal, que legal. Tu estava aí falando e dizendo que tu gostava de odontologia, mas eu conheço muitos colegas que são frustrados na nossa carreira, né? Muitos. Que estão na área, mas não gostam, não querem, né? Estão sempre reclamando, assim, do que fazem, de como vamos dizer, como a odontologia paga mal, por exemplo. Como o mercado tá difícil, como tem muita clínica popular. Isso. E assim, eu acho interessante porque não tem só uma vertente, né? Hoje em dia tem tantas pessoas que estão fazendo outra coisa que não é estar na cadeira e tá dentro da odontologia ainda, então as pessoas não precisam ficar presas numa coisa que não gostam. Não era o teu caso, eu achei que tu tinha entrado nisso que tu não gostava, que tu tava buscando outra coisa para fazer. Mas assim, é muito legal ver uma pessoa que abriu
abriu a porta para outra área, né? E como é que foi esse processo? Tu falou ali agora há pouco que não foi fácil, que teve seus altos e baixos. Como eu te falei, eu conheci o Simples Dental muito logo que nasceu, porque isso foi em 2013, foi quando eu abri o consultório. Então eu comecei a usar ele ali, assim, seguidinho. Provavelmente deve ter começado a usar ele em 2015 ou 2014. Eu lembro que foi assim, o primeiro sistema que eu tive. E foi rápido, porque eu tenho pacientes muito antigos, eu tenho agendamento lá dessa data. Então, provavelmente, quando vocês lançaram, eu devo ter começado a usar. Como é que foi esse processo? Me conta. Massa. Sobre essa ideia, né, de ser dentista, né, e lidar com isso de, poxa, se formar e seguir numa carreira e tal. Quando eu me formei, eu sabia que eu queria seguir e montar o software, sabia que eu queria montar o Simples Dental. E alguns meus professores não estavam apoiando e vários dos meus colegas não me apoiavam. Isso que é engraçado, assim, porque eles achavam que eu tava perdendo tempo, porque eu era um bom dentista, eu era um bom aluno, eu ajudava eles pra caramba e tal. Falaram, porra, mano, tu é bom, vem trabalhar com a gente, vou fazer alguma coisa aqui e tal. E eu falei, não, cara, mas deixa eu seguir aqui. E eu não ganhava nada, eu só gastava dinheiro nessa época, né? A gente gastou por anos muito dinheiro que eu não tinha pra poder fazer o Simples Dental funcionar. Eu trabalhava de dentista 2 dias por semana para pagar os custos do Simples Dental. Porque na época a gente tinha contador, tinha o servidor, tinha algumas coisas lá, sei lá, o Simples Dental custava nessa época, sei lá, uns R$2.000 por mês, mais ou menos. E eu ganhava mais ou menos uns R$2.000, R$2.500. Então, eu pegava um pouquinho para mim, para pagar gasolina, e o resto ia pro Simples Dental pra gente poder manter a empresa funcionando, assim. E é meio difícil, principalmente no começo da jornada, porque tu vê os teus colegas, eu lembro desses momentos, assim, eles me marcaram, tipo, a galera no grupo do WhatsApp falando, ó, esse mês eu ganhei 7 mil, esse mês eu ganhei 6 mil, esse mês eu ganhei 8 mil reais. E eu não tava ganhando nada, eu tava ganhando muito menos do que isso, tava ganhando 1.500, 2.000 reais. Daí eu falei assim, puxa, será que eu tô fazendo certo? Eu tô aqui ralando, não ganhando nada e tal. A Gabi, minha esposa, tá aqui no começo da jornada, ela que pagava as coisas pra mim, porque eu não tinha dinheiro pra nada, assim. E a gente não saía porque não tinha dinheiro. Foi bem difícil, assim, por muitos anos foi muito desafiador. Eu não vim de uma família rica, não tinha condição, eu fiz faculdade por bolsa, então nada foi fácil, assim, tudo foi ralado. E quando a gente começou a fazer o Simples Dental, a gente começou a vender ele, né? Tentar vender, a gente também não conseguia vender. Eu visitei eu estava te contando antes ali, né? Que eu visitei uns 127 clínicas aqui da nossa região. Quase nenhuma usava software, mas quase nenhuma comprou também. Sei lá, acho que eu vendi para umas 3 pessoas nessa época. 3, 4 pessoas. É porque no começo era gratuito, né? Eu lembro que eu comecei a usar porque começo, era Dental Creme, era o Speed, né? Que isso tinha... foi depois, eu vou chegar lá, Tá. No começo, a gente era um software vendido, a gente vendia por R$59, eu lembro do preço, era R$59, e quase ninguém comprou, a gente conseguiu vender, sei lá, para umas 3, 4 pessoas, e a gente descobriu que se a gente continuasse daquele jeito, provavelmente a gente não ia dar certo, a gente ia quebrar a empresa. E a gente começou a pesquisar programas de incentivo para empresas, para startups, nessa época que eles chamavam que era uma startup. A gente nem sabia o que era isso. A gente tinha uma empresa de software, fazia programa de software para dentista. A gente descobriu que eles chamavam essas pequenas empresas de tecnologia de startups nessa época. E a gente começou a se inscrever em vários processos de capacitação e mentoria que tinha. O primeiro que a gente se inscreveu nessa época se chamava Startup Brasil. Foi um dos primeiros do Brasil na época. Eles davam R$200 mil para empresas que passassem no processo e tal. E mentoria, capacitação com o cara do Buscapé, um monte de gente massa, A gente se inscreveu, não passou. Era um projeto que demorava 3 meses para se inscrever, fazer tipo um TCC, assim. Daí tinha que fazer um plano de negócio e tal. Daí depois teve o CID, que foi lá de Minas Gerais, que dava R$20 mil para empresas que passassem, bem menos concorrido e tal. A gente se inscreveu e não passou. Daí, depois a gente descobriu que tinha o Startup CC, que era um programa só para empresas de Santa Catarina. Só empresas de Santa Catarina poderiam participar. Então, tinha muito menos gente concorrendo e não dava dinheiro nenhum, era só mentoria. A gente se inscreveu e não passou. Daí a gente é muito ruim, né? Meu Deus do céu, não consegue nem fazer a empresa funcionar e não consegue passar em nada para nos ajudar a empreender. E daí a gente não desistiu, nisso já deve ter se passado, sei lá, uns 8 meses mais ou menos de tentativa, assim, 8, 10 meses. E a gente tentando vender Simples Dental também. E daí descobrimos que tinha um outro chamado Sinapse da Inovação. E esse programa também era para a empresa de Santa Catarina e ele dava R$50 mil para as empresas que ganhassem esse prêmio e tal. E a gente foi uma das empresas condecoradas, assim. Então, a gente ganhou R$50 mil. Eu brinco que nessa época a gente se tornou a pessoa mais rica de Praia Grande. Então, o meu pai, ele nunca quis que eu tocasse isso, né? Porque a minha família é uma família do interior e tal. E ele nunca entendeu, até hoje eu não entendo direito o que eu faço. E ele fala que eu tava jogando uma carreira no lixo. Poxa, tu fez odontologia, tu pode ser doutor, tu pode ser
ser um médico e por que tu não tá seguindo essa carreira e tal? Tu é bom nisso, por que tu não segue nisso? Então ele era indignado com essa minha ideia de fazer um software e no começo ele me emprestava R$ 200 por mês para eu poder pagar os custos de quando eu ainda nem era formado, que eu não conseguia trabalhar. Ele me emprestava, ele me entregava aquele dinheiro todo mês e falava, ó, tô te entregando esse dinheiro, mas eu não acredito nessa merda. Então era tenso, assim, era uma facada no coração, assim, todo mês era aquilo, eu pensava, puta merda, o que eu tô fazendo na minha vida, assim. Então era um apoio reverso, eu brinco, assim, mas funcionou, a gente tá aqui. E daí depois que a gente, enfim, conseguiu passar no Synapse da Inovação, a gente sabia que esses R$ 50 ia ser decisivo para virar a chave. Ou a gente faz esse dinheiro fazer o Simples Dental dar certo, ou a gente desiste de vez e cada um vai pro seu caminho e vai fazer alguma outra coisa. E a gente veio embora para Criciúma. A gente alugou um quartinho tipo um coworking que tinha na época aqui, que era uma incubadora na realidade, e um escritóriozinho de 3x3, assim, bem pequenininho. E a gente alugou um quarto para morar em 5 pessoas. Porque alugar uma casa era muito caro. E daí a gente ia gastar todo o dinheiro. E daí, não, a Gabi não tava junto. Era eu e meus sócios. Era meus 4 sócios, o nosso primeiro funcionário, que começou a trabalhar com a gente, nem recebia salário, assim. E daí, os 4 sócios e o primeiro funcionário, morando em um quarto. Era, na verdade, um quarto e um closet. E daí a gente alugou esse quarto na casa de uma das tias de um dos nossos sócios e tal. Então era uma gurizada, uma gurizada jovem, né? Que só trabalhava, morava nesse quarto e trabalhava durante o dia na incubadora. E a gente começou a tentar fazer o Simples Dental dar certo e tal. E a gente gastou um pedaço dessa grana, essa história legal, que a gente gastou um pedaço dessa grana para poder ir pro CIOSP. Porque a gente, na mesma semana que ia estar rolando o CIOSP, ia estar rolando uma feira de tecnologia na Campus Party, que é um evento de tecnologia que tem lá em São Paulo, de jogos, de tecnologia, e ia estar rolando essa feira lá, e ao mesmo tempo ia estar rolando o CIOSP. A gente pensou, poxa, é uma oportunidade pra gente visitar o CIOSP, talvez conhecer alguma empresa que possa nos ajudar, e ao mesmo tempo também estar nessa feira de tecnologia. E a gente foi de carro, só que o meu carro era um Palio 96, nessa época, que não abria nem os vidros, e ele não ia aguentar chegar até São Paulo. Então a gente convidou um amigo meu que tinha um pouco mais de condição lá de Florianópolis para ele ir com a gente até São Paulo. Daí a gente foi até Floripa com o meu carro, lá a gente pegou ele e o carro dele, e a gente foi até São Paulo com o carro dele, e daí a gente ficou hospedado num negócio de aluno de odontologia lá, que custava R$ 10 para poder ficar. A gente ficou todo mundo lá bem baratinho, porque não tinha dinheiro para ficar em hotel. Ficamos lá e a gente conseguiu ir pra feira, e lá na feira a gente conheceu um cara chamado Alexandre, que era o cara que tocava o Startup CC, esse evento, essa dinâmica de mentoria que rolava aqui em Santa Catarina, que a gente tinha se inscrito antes e não tinha passado. Sim. A gente conheceu lá e ele perguntou, tá, vocês são do Simples Dental? Eu vi vocês se inscreveram no Startup CC e tal. Daí sim, a gente escreveu, tá, o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente pegou o carro e contou toda a história pra ele, que pegou o carro e tal, e veio e tal, e conseguiu um amigo e trouxe pra gente e tal. Daí ele falou, nossa, a gente paga um ônibus, paga hotel pra galera vir de Floripa pra cá e a galera não vem. E vocês vieram, tipo, na raça, assim, né? Fazendo tudo porque queriam fazer e tal. Se inscreve lá no Startup CC. Vocês podem ser ruins, mas vocês têm vontade. Eu lembro dessa frase, assim. E daí eu falei, não, então tá bom, então a gente vai se inscrever. E a gente se inscreveu de novo no Startup CC e a gente passou. E daí dessa vez a gente passou. E esse programa mudou completamente a nossa história, assim. Porque lá a gente teve vários mentores que foram muito bons, assim. E alguns deles, inclusive, falaram pra gente desistir. Falaram que, cara, o teu mercado não é bom, o teu mercado não está preparado, as pessoas não querem usar, vocês são bons empreendedores, foca em outra coisa, foca no mercado que está mais maduro e tal. E, nossa, isso dá uma dor no coração, porque imagina, meu pai falava que não acreditava nisso, mas meu pai não entende nada disso. Agora, uma pessoa que já fez, já teve sucesso, já construiu empresas, te falar isso de um negócio que tá trabalhando há uns 2, 3 anos, assim, nossa, dá uma dor no coração muito grande. Assim, eu voltava chorando desse tipo de mentoria de Florianópolis pra Praia Grande. Ou pra Criciúma, na realidade, na época, nessa época que a gente já morava aqui. E daí a gente, enfim, teve que conhecer outros mentores, e um desses mentores foi o Rafael Assunção, e ele falou, cara, vocês provavelmente vão quebrar, mas tem uma chance, que é se vocês conseguirem um canal de venda para vocês. E daí ele falou, ó, falem com Colgate, fala com Oral-B, fala com empresa que vende para dentista, com empresa que vende cadeira. Eu falei, cara, eu brinco do Problema Cardápio. Eu falo Problema Cardápio, eu sou da Praia Grande, eu não conheço ninguém. Como é que eu vou falar com uma empresa tipo a Colgate, tipo a Oral-B? É impossível, não tem como falar com esse tipo de empresa. E dele, ele abriu na época o LinkedIn, que é aquela rede social, assim, né, sim, profissional. Sim. Abriu o LinkedIn, eu não conhecia o LinkedIn, ele mostrou, ó, isso aqui é o LinkedIn, isso aqui é uma empresa, é tipo um Facebook, eu lembro que ele explicou assim, tipo um Facebook que tu conhece as pessoas que trabalham nas empresas, tu pode mandar mensagem para elas. E daí aqui tem pessoas de todas as empresas.
E vai lá e manda mensagem pra eles e fala que tu quer ter uma conversa e tal, que tem um projeto que tem uma conversa. E a gente pegou e saiu mandando mensagem pra todo mundo do ramo odontológico que a gente conhecia na época. Que a gente não conhecia não, né? Que a gente achava no LinkedIn. A gente mandou mensagem pra Calvo, pra Colgate, pra Oral-B, pras dentais, pra uma galera, assim. E por mais incrível que pareça, algumas pessoas nos responderam. E a gente não era ninguém, não tinha nada nessa época. E daí a gente conseguiu marcar na época uma conversa com a Dental Speed. Foi a primeira que a gente conseguiu. A Dental Speed e a Dental Creamer eram bem rivais nessa época, assim. E a Dental Speed, ela tinha sido recém-adquirida pelo grupo Henry Schein, que é o maior grupo de odontologia do mundo. E como eles tinham sido recém-adquiridos, quando tem um M&A de uma grande companhia, eles não investem em novos negócios porque eles têm que arrumar a casa. Tem que, cara, ver se tá todos os processos certinho e tal, até poder investir em novos negócios. E ele falou, e a pessoa que nos atendeu na época falou, ó, vim daqui 1 ano, 2 anos, que talvez a gente consiga falar com vocês. Eu não falei nada pra ele, mas daqui 1 ano, 2 anos não existiria mais empresa se a gente não resolvesse. Então a gente precisava resolver isso agora. E a gente conseguiu marcar uma conversa também. Depois disso, a gente, enfim, conversou com algumas pessoas e chegou no ouvido do Paulo Batista, na época, que era o CEO da Dental Creamer, que a gente tava conversando com a Dental Speed. E como eles eram muito rivais, ele quis marcar uma conversa com a gente. E a gente alugou um Blazer pra poder ir pra Blumenau. Fomos pra Blumenau, que era onde era a cidade que era a sede da Dental Creamer. E a gente conversou com ele e ele adorou a gente, adorou a nossa história, que a gente já tinha feito e tal. Ele falou, ó, eu quero que vocês façam pra mim um orçamento sem restrições financeiras nessa época, pra a gente poder investir no Simples Dental. Nessa hora eu caí pra trás, o que é sem restrição financeira? A minha vida foi sempre com restrição financeira, não sem restrição financeira. E daí ele falou pra gente fazer esse orçamento. E a gente foi lá, voltou pra casa, fez todo um planejamento, chamou um monte de gente que a gente conhecia pra nos ajudar, chamou os mentores do Startup CC. A gente foi lá, apresentou um plano e eles investiram na gente. Então, nessa época foi onde oficialmente o Simples Dental começou. E daí foi quando a gente lançou gratuito, porque daí era gratuito para clientes da Dental Creamer. Quanto tempo desde o momento que tu iniciou no projeto até esse momento? Foi em janeiro de 2015 que a gente oficialmente lançou o Simples Dental. A gente estava no projeto desde o 1.6, foi no final de 2011. Então, 3 anos mais ou menos, até 3 anos dando errado pra caramba pra começar a dar certo. E depois que a gente recebeu o investimento, mesmo assim deu errado. O Simples Dental deu errado. O Simples Dental tinha muitos clientes, mas ele não gerava receita. Ele começou a dar receita no ano de 2018. Então ficou mais 3 anos também não dando receita, sim. Daí foi quando a gente pegava dinheiro emprestado da Dental e a gente chegou a ficar com uma dívida na época de R$ 1.800.000. Com assim, a Dental Creamer? com a Dental Creamer, porque eles investiram um pedaço, um dinheiro na nossa na época, assim, e depois que aquele dinheiro acabou, eles falaram, não, a gente continua emprestando dinheiro para vocês, mas vocês vão ter que pagar a gente depois. E daí a gente continuava pegando dinheiro, porque o projeto não estava dando lucro ainda, a gente continuava pegando dinheiro e essa dívida foi aumentando e chegou em R$ 1.800.000. Assim, quando eu falei isso pro meu pai, ele falou, tu é maluco, tu vai ficar devendo pro resto da tua vida, tu nunca mais vai se ajeitar e tal, tipo, larga disso. Então era bem intenso, assim, essa época. Realmente dava muito medo, assim, pensar, puxa, o que a gente tá fazendo, assim, né? Olha até onde chegou. Mesmo depois de tudo ainda não tinha funcionado. Mas depois a gente mudou o modelo de negócio, a gente começou a cobrar de novo e tal, e daí o negócio explodiu, assim, daí deu tudo certo. A ideia, quando vocês, no caso, fecharam com a Dental Creamer, qual era a ideia ali? A ideia é que, na época, era que a gente ganhasse através de produtos adicionais. A gente vendia SMS nessa época lembro. aí. Né? A gente vendia os pacotes de SMS para confirmar a consulta. Depois a gente tentou lançar alguns módulos adicionais que eram pagos. Na época a gente lançou ortodontia, lançou cadeiras e tal. Mas na prática a galera não via tanto valor nisso, assim. E que o pessoal queria que era de graça. Era o que era de graça, exatamente. E daí que eles usavam que era de graça e tal, a gente dava muita coisa no que era de graça. E daí a gente decidiu, cara, a gente vai ter que virar. Ou a gente vira e cobra e a gente tenta vender e ver se as pessoas vão pagar por isso e tal. Até porque tinha vários softwares na época que eram pagos. A gente era o único que era de graça. Ou não vai funcionar, a gente vai quebrar esse negócio. E daí a gente pegou, eu lembro do dia que a gente decidiu, que a gente, enfim, teve muitas discussões pra isso, eu tive que defender essa ideia pro board e tal. Foi um trampo, assim, pra poder mudar isso e tal, porque tinha um monte de gente que não queria que isso acontecesse e tal. E daí quando a gente defendeu e tal, no dia 18 de janeiro de 2018, foi o dia que a gente virou. Eu sou ruim de data, mas essa data eu me lembro que eu tava muito nervoso, assim. E eu que tava na frente do time comercial, que era um time bem pequeno, assim. Então, cara, naquele dia em diante, a gente ia ter que dizer pras pessoas que o Simples Dental era pago. E todo mundo vinha porque era de graça. Sim. Então, do dia pra noite, realmente a gente virou a chave e falou, não, agora é pago. Não, mas era de graça. Era de graça até ontem, mas agora é pago. E daí começou e tal. Daí no primeiro mês a gente lá vendeu algumas contas e foi vendendo. Enfim, e a gente tá aqui hoje em dia aí com 15 mil clientes.
graças a Deus, e tudo dando certo, assim, mas foi bem intenso esse início dessa jornada. Quem olha hoje, assim, não consegue imaginar, nossa, olha tudo que passou, assim, né? E jornada de empreendedor é um pouco disso, né? Sim, com certeza, com certeza. Que baita história, que baita sonho. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Eu tava lá quando vocês começaram, na verdade eu já fiz quando vocês começaram a vender, eu já queria usar naquela época, porque eu comecei muito cedo na agenda, né? Então eu já queria usar coisas a mais, eu já tava no pacote. Eu lembro que vocês tinham um gratuito e eu comprei o que era o outro, né? Mas assim, hoje eu penso que vocês dessa área, a gente brinca que o pessoal do marketing do Google, eles conhecem mais a população e os hábitos e rotina do ser humano que o próprio ser humano, né? E eu imagino que vocês, fazendo um sistema para dentista, vocês provavelmente conhecem o dentista mais que o próprio dentista. A gente conhece bastante dado do mercado. Eu imagino. Então, assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tem alguma ideia de por que tu acha que foi tão difícil entrar? Por que foi tão difícil? Por que é tão difícil um dentista abraçar sistema? Tipo, eu tenho amiga minha que veio conversar comigo e indiquei o Simples Dental, porque eu acho que é um sistema muito acessível, muito fácil de usar. Fácil de usar, fácil de entender. Ele é muito completo, mas ao mesmo tempo não tem muita burocracia dentro do sistema, porque tem uns que, meu Deus, vai achar uma coisa, tem que ir 200 lugares diferentes para encontrar. E ela não usava ainda. E ela já é formada há 12 anos. Eu fiquei, como que não usa o sistema? Então, por quê? Tu acha que acontece isso? Pra gente poder responder essa pergunta, tem que fazer um breve histórico, assim. Os primeiros softwares, eles começaram na década de 90, mais ou menos em 95, 96, 97, porque foi quando os primeiros computadores surgiram e a internet surgiu. Então, que as pessoas começaram a entender que dava pra usar computador pra gerenciar as coisas. E todos os primeiros softwares que foram lançados nessa época, eles tinham basicamente a mesma ideia, assim. Eles eram grandes estruturas, grandes softwares, para grandes problemas. E todos os desenvolvedores dessa época, eles começaram desenvolvendo esses grandes softwares. E eles tiveram a ideia, vamos fazer software para negócios menores. E daí começaram a fazer softwares como eles estavam acostumados a fazer para negócios menores. E eu brinco, eu tenho até um slide de uma apresentação que eu faço, que os primeiros softwares eram painéis de avião. E eles eram cheios de função, um monte de menu, um monte de burocracia. Tinha que dar muito mais clique para gerar algum resultado. E o dentista estava acostumado a gerir a clínica dele como se fosse um painel de Fusca, ou não tivesse painel nenhum. Tipo, ele não acompanhava nenhum tipo de indicador, gestão não era forte, ele gosta da parte clínica, isso nunca foi uma dor, principalmente antigamente, que tipo, o mercado era mais fácil e tal, tinha menos competitividade. Então, qualquer maneira que tu fizesse ia funcionar. Então, tinha esse pressuposto, digamos assim. E os softwares eram muito complexos, muito difíceis, atrelados com uma gestão inexistente. Ou seja, para que eu vou usar um painel de avião se eu nem uso painel nenhum? E isso foi uma barreira muito grande no começo. Os softwares eram instalados, eram ruins de fato, e muita gente viu que não servia para nada. Para que eu vou usar um software? Eu gasto muito mais tempo, é mais fácil fazer no papel, não muda nada no meu resultado, não me ajuda de uma maneira nenhuma, minha secretária não consegue usar. Então foi criando esse estigma, digamos assim, ele se perpetuou por muitos anos. E o Simples Dental, na época que ele surgiu, ele foi o primeiro software, inclusive a gente brinca que a gente foi o gatilho, a mudança do mercado, assim. Que foi o primeiro software que tinha essa pegada com usabilidade, que fosse fácil, que com poucos cliques você conseguiria fazer alguma coisa e já gerar resultado, e tinha que ser fácil, tinha que ter pouco lugar para clicar, não adiantava ter tudo numa tela só, eles gostavam de se gabar, na época a gente viu os marketing, todas as funcionalidades em uma tela só, a gente falava, vocês são retardados, são malucos que todas as funcionalidades na tela só, tem que ser tudo dividido, bem pouco lugar para clicar, o fluxo tem que te levar, enfim, a gente trouxe outros conceitos e isso fez um estopim que, cara, muitos outros softwares surgiram depois da gente, e todos, a gente brinca que são todos cópias dentais, assim, que são todos muito parecidos com o Simples Dental. Todos copiam da mesma essência, inclusive copiam algumas coisas que a gente não gosta. E daí eles copiam porque a gente criou esse conceito. E daí a gente é feliz, porque, poxa, a gente fez essa mudança toda e tal. E daí essa mudança, no final das contas, junto com algumas outras mudanças que aconteceram no mercado, de mercado mais competitivo e mais gente falando de gestão. Exatamente. Mais gente falando de gestão, mais gente falando que é importante ter indicador, que é importante cuidar dos pacientes, que é importante cuidar de retorno, de orçamento não aprovado, de mostrar fotos antes e depois, de fazer um bom planejamento. Essa galera toda falando sobre esse tipo de assunto, com softwares mais fáceis e, de fato, as pessoas se tornando mais digitais, né? Hoje é muito mais fácil, todo mundo tem smartphone. Sim. A gente é digital. Por que a nossa clínica não vai ser? Então, esse foi um estopim que mudou muito o mercado.
Tem gente que ainda não se adaptou, tem gente que ainda não encara isso como uma obrigação, mas para mim é só uma questão de tempo, assim. Nos próximos anos vão ser decisivos e praticamente acredito que quase todos os dentistas do Brasil vão utilizar software. Se a gente olha para mercados mais maduros, como por exemplo o mercado americano, lá 95% das clínicas usam software. Sim. Então porque uma necessidade de... A gente está evoluindo nisso, digamos assim. Que é uma dificuldade até da nossa própria formação. Hoje em dia o Robson está na faculdade, meu marido, e eu já vejo que mudou bastante coisa. Eles já têm sistema, tem o sistema de vocês lá, né? Mas eu vejo também a questão do planejamento. Por exemplo, já me falaram que eles estão começando a ensinar um pouquinho da parte administrativa, parte de gestão, que eu acho que isso aí era uma falha gigante, porque o dentista praticamente... Antigamente até era mais, né? Hoje em dia não tanto. Hoje em dia as pessoas saem, às vezes não abrem seu próprio consultório. Mas antigamente todo mundo abria. E todo mundo ia abrir um negócio sem saber tem um negócio. Então a gente sempre foi formado a ser técnico, né? A sair e fazer. E eu sempre digo que eu falei para minhas secretárias até, a gente estava no treinamento essa semana falando do raio-x, que foi comprado o raio-x digital, da dificuldade de usar. Eu falei, todo equipamento tem uma curva de aprendizado. Então vai ser difícil, tu vai ter vontade de jogar na parede e deixar de usar. Então eu acho que essa dificuldade também do novo. E tu estava contando outra história e me veio outro insight aqui que, lógico, com certeza todo o esforço de vocês aí, história incrível, mas Deus dá um toquezinho, né? Porque eu acho que esse boom da internet que deu nesses últimos tempos, aí com tantos dentistas e empresas colocando isso numa vitrine, né? Começou a todo mundo entender o quanto o software era importante, né? E fica mais difícil, a concorrência ficou mais difícil, as pessoas sabem o que é bom, elas estão enxergando lá que tem gente que entrega aquilo, então automaticamente os dentistas começaram a se sentir pressionados a ter que melhorar e se desenvolver, e para mim o software não tem, eu hoje estou com 10 anos de formada. Hoje, no meu consultório, as fotografias dos pacientes estão dentro do software. Então, as radiografias estão dentro do software. Então, eu tenho todas as informações do meu paciente ali, muito fáceis e acessíveis. Então, se ficou alguma coisa que eu falei, está lá anotado. A minha cabeça nunca ia lembrar disso. Sim. Eu nunca ia conseguir ter o acompanhamento que eu tenho do meu paciente como um sistema de dar essa opção. Então, o dentista, ainda que eu acho que não caiu a ficha dele sobre isso, por mais que vá dar trabalho sim, mas a gente consegue entregar, porque uma coisa, hoje eu tenho uma noção seguinte sobre um tratamento odontológico. É muito legal entregar um tratamento bonito. Nossa, é show tu entregar, mas não é aquilo ali que vai dizer que teu tratamento foi bom. Teu tratamento ser bom é se teu paciente voltar e ele tá na boca. Aí tu tá vendo que tá bom. É tu acompanhar esse paciente no outro ano e no outro e tá bom ainda. E se não tá bom, o que tá acontecendo? Tipo, Como é que eu melhoro, né? Isso, teve uma paciente minha que eu coloquei umas peças nela, ajustei, tá, ela foi pra casa. Ela veio no retorno dela, acho que deu uns 8 meses, eu acho que ela veio no retorno, tava com uma bifração no 46. Eu fiquei, mas como? Não tinha essa bifração aí. Fui olhar, ela tava com contato prematuro na lateralidade, que eu não vi. Eu disse, que doideira. Se eu não tivesse visto, aquela bifração ia aumentar. Então, se ela não tivesse retornado, ou se eu não tivesse os dados, essas coisas, se a gente não tem essas informações, e tudo no prontuário, mas o prontuário tu anota. Tá, tu vai ler o prontuário inteiro. E tu vai pegar radiografia por radiografia. Cara, se tá no sistema, tu põe na tela. Não, é muito mais fácil, né? Tu vai comparar. Muito mais rápido, né? Não dá pra comparar. Hoje a gente vendeu pra uma cliente lá, que eu participei lá pra ajudar ela, porque ela usava um software desktop e ela deu um problema lá no software desktop e ela perdeu 22 mil pacientes. Meu Deus do céu. Daí a gente tava tentando lá, ela ainda tinha alguns dados, eu tava tentando ajudar a ver se a gente recuperava alguma coisa e tal. A gente conseguiu recuperar 4 mil pacientes lá. E daí ela tava faceira que a gente conseguiu recuperar 4 mil pacientes e já importar pro Simples Dental. E daí ela tava com menos problema, pelo menos esses últimos ela conseguiu importar. E é o tipo de coisa que é um problema desses softwares antigos, no final das contas, assim, né? Que a ideia do dado é estar seguro, mas aí se tu usa um software desktop, alguém pode roubar o computador, alguém pode dar uma tempestade, queimar e tá estragado. A gente, poxa, tem toda uma diretriz de segurança, é todo um negócio que salva nos Estados Unidos e no Brasil, ao mesmo tempo, em várias coisas, enfim. Tem uma infinidade de coisas super complexas que nem eu sei explicar direito sobre o quanto a gente cuida disso, porque sabe, cara, ali tá a vida dos nossos clientes, assim, né? Então tem que estar muito seguro. E acessibilidade, porque tu tá em qualquer lugar, tu acessa teu sistema. Exatamente. Né? Tu tá viajando, aconteceu alguma coisa, sei lá, precisa de uma informação, vai lá e acessa seu sistema. Perfeito, é. Tem algum problema? O que deu? Quebrou o dente, deixa eu ver. Qual que é o dente que quebrou? Ah, tá. Não, mas desse dente aí não foi a gente que fez. Esse é um tratamento mais antigo e tal.
Acontece. E outra, eu tenho 10 anos de formada agora. Montoeira de prontuário que a gente tem lá, papel, que tu vai procurar uma coisa, demora a achar. E outra coisa, vai fazer o retorno do paciente. Tu tem um controle do retorno, que eu falei que eu considero super importante os pacientes voltarem. Não é todo mundo que adere isso. A gente explica, mas tem gente que não adere. Mas os que vêm, né, que a gente vai percebendo, daqui a pouco tu tem muito paciente. Tu vai lembrar de todo mundo? Não tem como. Não tem como. Sua secretária não é o MacGyver, né? Ela não consegue. Exatamente. Então, é mais um motivo que eu acho muito importante as pessoas terem software também, pra gente ter esse controle de qualidade ali dentro, né? E voltando a esse assunto de conhecer os dentistas, me conta um pouquinho o que tu percebe ainda dos dentistas do Brasil falando hoje, o que vocês percebem, quais são as maiores falhas, o que vocês veem assim nas dificuldades dos dentistas hoje ainda? Massa. Eu posso te citar vários dados assim, né? Vamos lá. A gente fez uma pesquisa um tempo atrás, no ano passado, perguntando, a gente entrevistou 1.200 dentistas perguntando quais eram os maiores problemas na visão deles, assim. O maior problema, com 54% das respostas, se eu não me engano, foi conseguir pacientes particulares. Esse é o maior problema, segundo... 54%? 54% das pessoas... Vocês têm por região isso ou é Brasil inteiro mesmo? Não, a gente tem por região. A região que menos tem problema é a região sul. Eu ia dizer. A região que menos tem problema é a região sul, mas algumas regiões... A região sul e a região nordeste são as que menos têm problema. E daí a região sudeste é a região que mais tem problema e tal, porque, enfim, muita concorrência, muitos dentistas lá, 30% dos dentistas do Brasil estão ali na região sudeste e tal, então tem muita gente. E a gente, na época... fez essa pesquisa e esse era o principal problema, mas como segundo principal problema era gerir controle financeiro e controle de convênios. Era o segundo maior problema que eles tinham na época, assim. E a gente, enfim, entende que esse claramente é um problema, assim, né? A galera reclama de conseguir pacientes particulares, mas a gente sabe que na prática o problema tá na gestão, no final das contas. Porque se a gente perguntar para um dentista, tu faz controle de retorno? Faço. Quantos pacientes você reagendou no mês passado? Quantos tu deveria ter reagendado? Ninguém sabe. Tipo, e o Simples Dental mostra lá. No mês passado tu reagendou tantos não vieram. E se ele não tem um software para ajudar a fazer isso, nossa secretária não vai conseguir saber. Ela não consegue controlar. Porque é muito difícil fazer isso manualmente mesmo. A agenda não gera esse relatório, né? Então, é o tipo de coisa que... claramente é mal gerido, claramente é mal controlado e no final das contas isso acaba gerando menos orçamentos aprovados, menos pacientes retornando, um atendimento pior, enfim, mais faltas e a gente sabe que se tem uma gestão melhor, a ideia de conseguir pacientes particulares também é mais facilitada, pelo menos assim, né? Sim. A gente lançou um produto um tempo atrás, que era um produto para conseguir leads e tal, que fazia anúncio no Facebook e a gente conseguiu bastante sucesso nisso, assim, a gente conseguiu muitos leads, só que a gente teve um problema que os dentistas não agendavam. Eles não ligavam para os leads que a gente gerava. E daí a gente ligou para alguns clientes e falou, tu gerou 180 leads e tal, tu investiu bem pouco, gerou tudo isso e tal. Né? Mas eu não liguei, não mandei mensagem, a minha secretária não conseguiu e tal. E daí eles querem investir em marketing, a gente escuta isso todo dia, assim, eu quero investir em marketing. Eu sempre pergunto, mas tu vai ter alguém para ligar para os pacientes que tu vai gerar? Não tenho. Tu vai ligar? Tu vai mandar mensagem pra eles? Porque não adianta, senão tu só vai gastar dinheiro. Não gasta dinheiro, então. Se não tiver alguém pra mandar mensagem, se não tiver alguém pra ligar, se não tiver alguém pra confirmar a consulta. Daí eu olhando do lado do dentista, Ramon, que agora eu tô aqui desse lado, usar um sistema exige muito treinamento da equipe. Porque o problema é que nem o SUS é lindo. O meu marido trabalhava na Beta Sistemas. O sistema que ele falava, meu Deus, se todo mundo alimenta esse sistema, a saúde ia ser uma coisa maravilhosa. As pessoas não alimentam o sistema. E para te alimentar o sistema, isso tem que entrar na tua rotina. Tem que entrar na rotina. E daí vem mudança de hábito. E daí não é só entrar na rotina, tem que treinar a tua secretária para entrar na rotina. Né? E são vários pontos relacionados à parte pessoal daí de cada um ali que pega. E outra, rotina de dentista, no geral, assim, mas daí já tá com a agenda cheia, não seria o problema desse aí, né? Voltei, não dá certo. Se ele tem horário, se ele não tá atendendo paciente, ele podia estar ligando para esses leads, né? Olhando por esse lado. Exatamente. Porque a gente fala isso, inclusive. Cara, se tu não tem agenda cheia, tu tem tempo. Então, nesse tempo, tu manda mensagem pra galera, liga pra essa galera, ajuda a tua secretária a fazer isso e tal. E essa mentalidade de precisa preencher muita coisa no software para gerar resultado, isso é um pouco distorcido. Porque hoje, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do Simples Dental. Se tu só usa a agenda do Simples Dental, só agenda, não precisa fazer nada. E tu usa a confirmação de consulta,
o Simples Dental sabe quem faltou, gera uma lista automática para ti de quem faltou e gera uma lista automática dos pacientes que estão há mais de 6 meses sem vir, há mais de 9 meses sem vir. Tu não precisa fazer nada, não precisa marcar nada. Ele sabe e ele gera uma lista para ti lá e a lista é só tu arrastar o cardzinho para agendada e se tu clicar no cardzinho, tu manda mensagem para ele automaticamente. Clica e aperta num botão, é apertar 2 botões. Brinco, cara, tu consegue apertar 2 botões? O secretário consegue apertar 2 botões? Então consegue. Então tá, ela só tem que apertar 2 botões para mandar mensagem pro paciente, ele vai responder e tu vai agendar. Então é o tipo de coisa que os primeiros softwares, de fato, e muitos softwares do mercado até hoje não são assim. A gente no Simples Dental, a gente é meio obcecado por isso, assim. Cara, a gente tem que fazer porque dentista não tem tempo. Secretária não tem tempo, secretária não gosta de fazer isso. É um saco, então tem que ser o mínimo de clique para gerar o máximo de resultado. Não é à toa que a gente, se tu faz um orçamento, tu gera um contrato, gera o tratamento, gera o débito do paciente, alimenta o fluxo de caixa e alimenta o funil de CRM. Se tu faz o orçamento, faz tudo sozinho. Tipo, o fluxo é totalmente amarrado. Por quê? Porque a gente sabe que a galera não tem tempo, então tem que ser rapidão. Tem que ser... A gente brinca que a gente demora 1 minuto e meio para cadastrar um orçamento, débito, tratamento, contrato e gerar o fluxo de caixa e, se não for aprovado, gerar o funil de vendas. Se fosse para fazer tudo isso manualmente, ia demorar meia hora. Então, qual que é a tua desculpa? Tipo, não tem desculpa. É só não tô acostumado a fazer, é só fazer diferente. Mas se a pessoa vê que dá para fazer diferente, ela olha e fala, poxa... É muito melhor. E a gente vai no CEOSP agora, né? O CEOSP eu adoro, porque a gente mostra ao vivo para as pessoas e as pessoas ficam assim... Nossa, não sabia que dava pra fazer isso. Não sabia que era tão rápido. Nossa, é muito bom, né? Nossa, por que eu não tava usando isso antes? É esse tipo de reação que a gente escuta lá, assim. Então é legal ver isso ao vivo, assim. E isso é um pouco da qualidade, lógico, do software, né? E cada vez mais eles estão ficando... A gente está evoluindo muito, mas no geral todos os softwares estão evoluindo, né? A tecnologia está evoluindo para poder dar esse tipo de facilidade para as pessoas, assim, né? E eu acho isso super top. A gente fez uma integração com a Alexa agora, por exemplo. Sim, eu fiquei sabendo disso. E daí dá pra perguntar, Alexa, qual que é a minha próxima consulta? Alexa, qual que é o meu próximo horário vago? Então, a ideia disso, a gente queria dar o primeiro passo nesse sentido pra... Cara, daqui a pouco não vai mais ter tela. Daqui a pouco vai ser falar, daqui a pouco vai ser pedir pra ela escrever a evolução, pra ela ler a evolução. Então, Sonho. a gente, há um tempo atrás, e quando eu comecei o Simples Dental, o meu sonho era acabar com o papel. Eu tinha uma época que eu tinha escrito isso num cartaz, assim, a gente vai acabar com o papel das clínicas. Porque na época não dava pra acabar com o papel. A pessoa tinha que usar o Simples Dental, mas tinha que assinar o contrato, tinha que assinar as evoluções, tinha que assinar o plano de tratamento, tudo isso tinha que assinar fisicamente pra ter validade jurídica. E eu lembro que toda vez que alguém me perguntava isso, eu falava, tem que ter mesmo, tá? Tem que ter. E isso me incomodava muito, assim. Mas daí a minha clínica não vai ser digital. Eu falei, né, de fato ela vai ser híbrida. Ela vai fazer um pouco no papel e um pouco no digital. E quando aqui o Brasil regulamentou as assinaturas eletrônicas, eu lembro que eu fiquei muito feliz, assim, cara, esse é o momento, agora a gente vai conseguir fazer as clínicas ser 100% digital. E daí a gente foi lá, colocou dentro do Simples Dental, fez uma parceria com uma empresa super top e tal, e a gente hoje tem assinatura eletrônica, então dá pra ter uma clínica 100% digital, sem papel nenhum. Tem um monte de clínica do Simples Dental que não assina mais nenhum papel na clínica. O contrato, a evolução e tal, tudo é digital. E é legal ver os clientes jogando as coisas fora, assim, jogando as fichas fora, jogando a agenda fora. E a gente fica, poxa, é isso, sabe? Essa sensação é muito boa, porque a gente tá mudando a vida deles, tá deixando muito mais fácil, tá deixando muito mais prático, tá deixando mais seguro. E como o processo meio que te empurra pra fazer o serviço certo, tá garantido uma qualidade no geral do serviço melhor, assim. Então, é legal demais, assim, eu falo disso, eu tenho muito orgulho do que a gente fez e do que a gente constrói, assim, né? Então, fico meio empolgado, acho que eu falo até rápido demais, desculpa. Não, mas é muito massa, é muito massa. Eu sou usuária de sistema e eu acho maravilhoso e eu acho... Uma coisa que eu vou te perguntar agora, né? Continuam demandas. Eu sou uma que eu mandava coisa pra vocês, meu Deus, direto, várias Não vezes acaba me nunca. ligavam, porque... Mas assim, uma coisa que aconteceu foi um boom. Teve uma época ali que eu solicitava várias alterações e não aconteceu, e de repente, veio e eu vejo assim, como vocês estão conseguindo fazer alterações rápido, mais rápido que outras pessoas no mercado. Por que vocês conseguem isso? A gente ainda nem é o mais rápido. Se a gente for comparar com outros softwares, tem softwares que fazem mais rápido do que a gente. Só porque é incomparável a qualidade das nossas entregas com a qualidade de outros softwares. Vou te dar um exemplo bem prático disso e que serve para exemplificar. Tem vários softwares odontológicos que quando tu vai emitir um receituário, tu emite um receituário, daí tu tem que escolher. Eu quero um receituário normal, um receituário controlado, um receituário digital, um receituário não sei o quê. Daí tu tem que escolher qual que é. Daí, porra, como é que eu vou saber? Eu tenho que saber qual que é o medicamento para dizer qual que é o tipo de receituário. No Simples Dental, foda-se. Tu só clica em receituário, escreve medicamento, ele gera receituário para ti.
Tipo, tu não precisa saber. E a gente fala assim, cara, pra que carga cognitiva pro usuário? Ele não precisa. Se ele não precisa saber que tipo de receituário é, ele só precisa mandar um medicamento. E o nosso já vem com posologia. Ou seja, ele não precisa nem saber como é que vai receitar. A gente já pega a posologia e a posologia. Mas a gente pega as posologias padrões e tal. Tem uma recomendação, né? Não, eu digo assim no sentido, daqui a pouco eu brinco até, né? Eu tenho algumas ideias aí que eu. Mais nesse sentido como é que eu vou te dizer, de tecnologia e tipo chat GPT, que é inteligência artificial, né? E às vezes eu fico pensando, cara, em que ponto que vai chegar? Daqui a pouco as pessoas vão ficar tão acomodadas que elas vão parar de estudar, porque a coisa tá meio que ficando pronta, né? De alguma forma. E o receituário é isso aí, a pessoa vai botar o nome da medicação, não precisa mais saber posologia, não precisa mais saber nada. Tá tirando coisa do nosso cérebro, na verdade, né? Tá tirando. Não, e é de fato, se a gente não cuidar disso, eu concordo 100% que vai deixar a gente mais burro. Tipo, tem esse potencial claro, assim. E a grande questão é como é que a gente usa o nosso tempo pra usar isso de uma maneira melhor, ou pra cuidar das coisas que de fato a gente precisa cuidar. Porque tem muita coisa que a gente precisa prestar atenção, cuidar e garantir e tal, né? Posologia é claramente uma delas, não dá pra sair fazendo sem olhar pra isso, mas a ideia é facilitar. Se na maioria das vezes tu receita desse jeito, cara, já tá pronto. Tipo, tu deu um clique, tu gasta 2 cliques pra emitir um receituário no Simples Dental, pronto. Clicou, escolheu o medicamento, clicou, pronto, emite o receituário, manda pelo WhatsApp, imprime pra ele poder comprar o medicamento, enfim, tá pronto. Então, a ideia é essa, cara, é rápido, não precisa perder tempo, não precisa ir lá assinar e tal, a secretária mesmo consegue emitir ali pra você se você não quiser. Então, essa ideia de fazer isso bem amarradinho, isso é uma coisa que é muito da nossa essência, assim. Isso de faz o orçamento e já gera o contrato. É uma coisa que nenhum software faz. Tipo, que gera, por exemplo, tu vai lá e faz um plano de tratamento bem grande, coloca lá vários tratamentos, várias lentes, várias restaurações, colocou a condição de pagamento, ele vai pagar uma entrada X, uma entrada Y, em tantas vezes, com tais datas, fez todo um planejamento bem bonito. E daí na hora de fazer o contrato, tem que copiar tudo isso de novo. Vai lá e copia todos os tratamentos que ele colocou, copia todas as condições de pagamento, copia tudo. Vai gastar um tempão. No Simples Dental, tu dá um clique e gerou o contrato. Com todas as informações do plano de tratamento. Porque já tá pronto. E a gente já sabe disso. O cara já tá pronto, então já avança com essas informações. Então essa ideia de já deixar pronto, isso facilita muito o dia a dia, assim. E a galera de fato não conhece. E quando conhece, assim, fica, nossa, como é legal isso, como é fácil e tal. Então, inclusive tem usuário do Simples Dental que não conhece tão bem o software. Faz parte, a gente tem esse desafio de ficar o tempo inteiro mostrando, ensinando e mostrando como isso acontece. Mas respondendo diretamente a tua pergunta, né, porque a gente consegue mais fazer bastante funcionalidade, porque a gente tem bastante time de tecnologia, né? Como é o fato de ser um software SaaS, a gente cobra mensalidade, isso gera receita, e essa receita a gente reinveste muito em mais gente, mais software, mais pessoas para poder fazer mais funcionalidades, e a gente tem um caminho bem claro do que a gente quer se tornar. Então, a gente quer abraçar uma série de braços ali relacionados à gestão odontológica no Brasil. A gente vai lançar uma funcionalidade agora no CIOSP, que é financiamento direto para o paciente por dentro do Simples Dental. Então, se o paciente não tem condição de pagar na clínica, vai poder financiar direto para uma instituição financeira por dentro do Simples Dental. Tu já recebe o dinheiro na clínica e tal. Legal. Então, dá para financiar em até 24 vezes. Então, esse é o tipo de coisa que a gente ajuda a clínica, no final dos contos, a vender mais, a ganhar mais dinheiro. Imagina, a gente fala disso, nossa, há muito tempo eu e o Robson conversamos, porque franquias têm esse acesso, né? A gente está vendo muitos grupos que estão sendo criados que têm esse acesso. Então, as clínicas particulares estão ficando para trás, porque muitas vezes essas clínicas, essas franquias não têm a qualidade que um consultório particular está oferecendo, ou o cuidado que tem com o paciente, e não conseguiam oferecer essa forma de pagamento. Exatamente. Então, que massa. Que legal. Esse é uma das coisas. Eu lembro que quando a gente colocou o boleto lá atrás, a galera falava exatamente isso, assim, mas as clínicas grandes trabalham com boleto, você não trabalha. Eu falei, não, vamos colocar boleto no Simples Dental, vamos fazer de um jeito bem simples. A pessoa só vai lá, cadastra a conta e já emite o boleto e já dá baixa automático e já não tem desculpa, já vai lá e já consegue. E na época deu muito certo, assim, muitas clínicas começaram a usar boleto, agradecer a gente que agora tinha esse meio de pagamento e tal. Então a gente meio que se preocupa um pouco com isso, sabe? A gente quer que um pouco não, a gente se preocupa bastante com isso, na realidade, que a gente quer que dá condição para um pequeno consultório, para um médio consultório, competir com uma clínica grande. Porque é difícil hoje, é muito difícil. Uma clínica com um montão de gente para ligar, um time de vendas grande e tal. Como é que compete com o consultório? E a ideia é de ter um software que te ajuda, que faz um monte de coisa para ti, que te ajuda em um monte de aspectos que tu precisaria de um grupo, de uma franquia, e a gente consegue te ajudar, é meio que garantir uma vida muito maior para esses pequenos empresários e garantir que esses consultórios sobrevivam bem e por muito tempo, assim, né? Gastando muito menos do que gastaria numa franquia, por exemplo. E tendo uma estrutura de fato menor, porque nem todo mundo quer ter uma grande clínica. Tem muita gente que só quer ter um consultório lucrativo, com pacientes felizes, com um excelente atendimento e
tá ótimo, é isso mesmo, excelente. Então a gente tá tentando ajudar toda essa galera a ter esse tipo de negócio bem gerido, bem organizado. E dá pra fazer isso tranquilamente com o Simples Dental hoje. Que massa, que massa ver isso aí de vocês, porque eu até vi um treinamento de uma outra empresa faz bem pouco tempo, faz uma semana. E o diálogo deles era totalmente, inclusive as pessoas que eles convidaram para participar do treinamento são pessoas que estão dentro de um grupo de franquias, né? Que é o do Ricardo Novak, né? As pessoas que estavam lá. Eu achei interessante porque é uma parcela pequena dos dentistas, bem pequena, né? Que não tem aquela realidade. Até nos vídeos lá eles estavam mostrando o treinamento da empresa, eles têm 8 consultórios. Aí, falando em como treinavam, hoje eu tenho uma equipe com 4 funcionárias no meu consultório, que eu já considero bastante, tenho 2 cadeiras, estou indo para 13. Então, assim, eu vejo como é difícil. Quanto tempo eu demorei para ter o time que eu tenho? Né? Para eu aprender a coordenar essas meninas, não é fácil. A gente está ali treinando, tem que ter pessoas que queiram vestir a camisa, a gente tem que ir atrás de aprender, de entender gestão. Então, é um desafio e é uma curva de aprendizado grande. Então, é muito pouco por cento do pessoal que quer aderir àquilo ali. E daí eles fazendo um treinamento nacional mostrando essa parcela pequena. Então, isso me chamou a atenção. E agora estou falando isso. Inclusive, eles falaram, de faturamento. Vender 100 mil reais por mês, faturar 100 mil reais, 200 mil reais por mês. Aí eu fiquei assim, cara, pra quem que eles estão fazendo isso aqui? Não é pro dentista, eles estão fazendo pra uma parcela muito pequena. Ou então fizeram alguma parceria, não sei, com o Ricardo Novak, que estavam mostrando isso aí. Só pode ser, né? Porque é o que me deu a entender. Que massa que vocês vão abrir isso aí pra todo mundo. Vai ser um diferencial muito grande essa questão do financiamento. Que legal, que legal. Um impulso pro pessoal começar a usar o sistema e mesmo como tu falou, com uma cadeira, né? Um consultório pequeno, conseguir oferecer tudo isso e a gente colocou esse recurso desde o primeiro plano do Simples Dental. Desde o plano mais baratinho. Então, quem usa a agenda, que é o plano mais simplesinho, já vai ter esse recurso. Porque a gente sabe que, cara, é pra ajudar mesmo. Legal. Então, às vezes o dentista não cresce porque ele não vê retorno, né? Então, vocês estão dando tudo na mão pra eles, né? Se eles quiserem aprender, tá aqui. Eu tô te dando todas as possibilidades. Essa é a ideia, né? Vamos ajudar mais e ver se a gente consegue fazer ainda mais, assim. Então, é isso que vocês fazem. Então, desde o software. Como eu te falei lá, por mais que a situação atual esteja diferente, eu falei com uma amiga minha há pouco tempo e indiquei, porque eu disse, olha, cara, tu vai começar a usar agora. Usa o Simples Dental. Assim, se tu não sortar e desistir no sistema, faz isso, porque ele é muito mais prático, ele é muito mais fácil de usar. E não é uma nem duas que vem falar comigo, às vezes, que ainda usa papel, né? Que fala isso aí. E indico porque facilita muito. E tu começar a usar o software ali, é como tu disse, tu começa com a agenda, que é o básico. E no momento, sei lá, começou a estudar gestão, devagarinho. Tá, agora eu vou abraçar mais uma coisa. Vou colocar o financeiro, vou colocar o tratamento. Isso, porque não adianta querer entrar num sistema e tu começar a usar 100%, não vai acontecer. Eu não uso 100% até hoje. Sim. Ainda estamos algumas coisas assim adicionando, então a pessoa tem que começar devagar, realmente. A agenda é mais fácil, né? Cadastrar o nome e CPF do paciente ali deu. Eu costumo dizer, cara, se o negócio essa energia que tu tá gastando pra colocar a informação tá sendo maior do que o resultado que ela te dá, não faz. Tipo, a gente fala isso no Simples Dental constantemente. Se o nosso usuário tiver que gastar mais energia para colocar do que ele vai ter de resultado com isso, a gente não vai fazer. Tipo, não faz sentido, tem que ser prático, tem que ser dinâmico, tem que ser em segundos e tal. Então, essa relação é uma relação muito importante, assim. Daí, esse tipo de coisa reflete na qualidade do software, no final das contas, em como as entregas são feitas, né? Enquanto é mais rápido fazer aquilo, enquanto é mais prático fazer aquilo. O negócio desse do financiamento que a gente fez, tu vai dar um botão, ele vai consultar crédito, demora 7 segundos mais ou menos para retornar o quanto que aquele paciente tem pré-aprovado ou se não tá aprovado. E daí, se estiver pré-aprovado ali, tu já coloca ali as documentações que precisa do paciente e tal, e eles mandam, provavelmente em 20 minutos já tem a devolutiva e já pode seguir e tal. Vai ficar bem top, assim, vai ficar bem legal. Que legal, Ramon. Que massa. Meus parabéns. Indicarei mais ainda agora. Obrigado. Vai ter várias coisas legais esse ano. Me conta aqui o que tem de novidade. Eu não posso contar tudo. Tá, então só o que tu pode contar. Dá pra contar mais alguma coisa? Não, dá pra contar algumas coisas. Não posso contar tudo, porque senão o mercado enlouquece, né? Então eles copiam, então não dá. Mas a gente quer abraçar várias áreas. Então o que eu posso garantir é que tudo que uma clínica odontológica precisa fazer, de ponta a ponta, a gente quer ajudar. Então, desde marketing, desde contabilidade, desde tudo que uma clínica odontológica
precisa, a gente quer tá dentro de alguma maneira e quer contribuir para que consiga facilitar esse processo, ou deixar mais barato, ou deixar mais rápido, ou deixar bem menos burocrático. Então, tudo isso vai tá sendo abraçado dentro desse nosso planejamento, assim. E vai ser um planejamento 100% focado em odontologia, assim. A gente estava pensando em abrir para outros mercados, porque alguns dos nossos concorrentes abriram para outros mercados e a gente decidiu não abrir. A gente estrategicamente decidiu, cara, a gente vai continuar focado 100% em odontologia, porque tem muita coisa para fazer aqui e a gente vai fazer a melhor solução possível para o nosso próprio mercado e tal. E depois, mais pra frente, talvez a gente abra, mas agora vai ser 100% focado em odontologia para atender essa galera muito bem. Então, tem bastante coisa legal aí nesse sentido, sem contar uma série de melhorias dentro do próprio Simples Digital que estão sempre sendo feitas, né? A gente está desenvolvendo nesse momento nota fiscal, que é uma coisa que ainda não tem, está sendo desenvolvida, vai ser lançado agora no primeiro tri. Tem consulta de crédito dentro do Simples Digital que não tinha, agora vai ter, e vai ser uma consulta de crédito mais barata do Brasil. De coisas que estão agora desenvolvidas. Tem um negócio de link de agendamento, que também não tinha, está sendo desenvolvido agora, vai ficar pronto também no primeiro tri. Enfim, tem um monte de coisa que a galera pede, que é legal, assim, que vai ficar pronto agora aí nesse primeiro trimestre. A gente vai fazer uma livezinha de lançamento depois para contar pra galera aí. Tem esse negócio de financiamento que vai ser agora o lançamento no CIOSP, né? Então a gente já vai fazer o lançamento lá oficialmente. Tem o negócio da Alexa, que vai dar mais um upgrade, vai ter mais algumas coisas. Então... Esse negócio da Alexa eu também achei legal. Porque a ideia que eu tenho, que eu quero montar, eu sempre chego no momento que eu quero ajudar os dentistas no planejamento, que eu sei que é uma coisa que me toma muito tempo até hoje, né? Uhum. Fazer o planejamento e a gente pensar nas possibilidades ali do tratamento e tudo. E eu tava pensando sempre, pô, o grande problema que eu vejo isso é que a minha vivência hoje, eu tiro um tempo para planejar. Eu tenho isso hoje, né? Eu vou lá, vou tirar, eu vou sentar. Eu tenho um auxiliar que fica do meu lado. Então, eu digo, ó, o dente tal, tem tal coisa. E minha grande barreira é assim, esse dentista tá sozinho. E daí, quando eu vi falar da Alexa, eu disse, cara, que massa. Se a Alexa anota, poxa, ia melhorar muito a vida desse dentista. Só anotar a avaliação já tava legal. Que ele não ia precisar ter que largar a luva, tirar e anotar. Poxa, isso aí, por isso que os dentistas fazem tudo no papelzinho correndo e entregam o paciente daquele jeito. Porque o dentista sozinho, muitas vezes sem auxiliar, ele fica muito limitado. Para quem está começando, assim, né? E às vezes tem gente que está mais tempo no mercado e ainda continua dessa forma, né? A ideia que a gente pensou, essa é a ideia final, digamos assim, né? A gente quer chegar nesse nível, assim. Tem alguns desafios aí técnicos e de LGPD em cima disso, mas é onde a gente quer chegar, assim. Mas tem várias coisas bem legais de Alexa que dá pra fazer e tal. Mas eu não posso dar spoiler, senão a galera copia. Então... Beleza. Aí vou te comentar outra coisa, sair um pouquinho, né? Essa semana eu tava pensando um pouquinho nessa coisa da inteligência artificial, até a gente comentou ali antes de entrar, e essas coisas me bugam de vez em quando. Eu encontrei uma amiga minha que ela tá fazendo o curso do Érico Rocha, e já tá numa fase bem avançada ali, participando daquele grupo mais seleto dele lá, e ela tava me mostrando um pouquinho o que o ChatGPT faz, eu fiquei abismada. Nunca usou? Não, já usei, mas não, como ela tá usando, ela cria vários especialistas em cada área do que ela precisa. É diferente de eu ir lá e perguntar e pedir pra ele fazer uma coisinha ali, que eu uso pouco, sabe? Mas não, ela disse, Dani, tu sabendo programar, olha aqui, eu vou te mostrar, cara, tem uma equipe de marketing inteira com o ChatGPT. Eu fiquei, meu Deus, que isso, cara? Você vai ser um especialista em tal área, altamente desenvolvido, de não sei o que lá, não sei o que lá, e hoje eu quero isso. Ela criou um roteiro inteiro, eu fiquei, meu Deus, cara. É muito legal. Que loucura! E daí ela ela disse que parou de estudar essa coisa de curso, e por exemplo, esse ano, o pessoal da Érico Rocha, eles estão só estudando inteligência artificial, porque é isso aí que vai começar a levar o mercado daqui pra frente. Pra mim, inteligência artificial é o novo boom, assim. E eu acho que daqui a alguns anos vai ser como se lá atrás tu não tivesse aprendido a usar um computador. Que loucura. Eu acho que vai ser mais ou menos isso, assim. Tipo, a galera... Imagina que hoje, se alguém não sabe usar computador ou não sabe usar... Hoje em dia a gente tem mais smartphone, né? Mas, sei lá, algum tempo atrás, se a pessoa não soubesse usar... Ou talvez o smartphone hoje ou um computador, há 5, 6, 10 anos atrás, a pessoa claramente estaria ultrapassada. Ela precisa saber mexer minimamente nisso. Acho que a inteligência artificial vai ser exatamente isso daqui a algum tempo. Vai ser, cara, se eu não souber utilizar a inteligência artificial, não acho que ela vai necessariamente substituir as pessoas, mas tu usar ela vai ser exatamente como uma ferramenta. Tipo, não dá mais pra trabalhar sem computador.
Mas o computador é uma ferramenta, ele não te substituiu, mas tu usa ele para fazer um monte de coisa. Eu acho que a inteligência artificial vai ser mais ou menos isso, assim, ela vai fazer parte de tudo que tu constrói. Tipo, tu vai passar por ela, ela vai te ajudar, vai te guiar aqui, vai fazer isso pra ti e tal. Os nossos desenvolvedores hoje usam muita coisa, assim, muita coisa é construída não por ela, mas ela ajuda, ela guia, ela mostra, não, melhora isso aqui, faz isso aqui e tal. Tipo, o nosso time de marketing usa muito, o nosso time de vendas usa pra fazer speech, enfim, dá pra fazer muita coisa. Tem muita coisa legal pra caramba com inteligência artificial que tá surgindo agora, assim, de coisas que a gente nem imagina que vão poder surgir. Tem uma inteligência artificial que a gente tá testando agora, que ela escuta as ligações do comercial e ela entende quais foram as características que fizeram o fechamento. E daí ela vai classificando, assim, esse aqui, essas palavras, ou esse tempo que ele ficou perguntando, esse que foi o tempo que ele respondeu e tal, ela vai mapeando tudo e vai gerando um direcional assim de, essa pessoa aqui precisa melhorar mais esse aspecto, essa pessoa aqui precisa melhorar mais nesse aspecto. Então, é um negócio bizarro que, tipo, gasta uma energia infinita pra fazer isso manualmente e a inteligência artificial consegue fazer isso com todas as ligações. Então, é o tipo de coisa muito legal, assim, que abre muitas possibilidades de coisas que a gente não consegue imaginar e que vai ficar disponível com o tempo. Não sei se você já viu aquelas que trocam pra falar em outras línguas. Já vi. Então, isso é muito legal, porque era muito difícil fazer conteúdo pra outros Gabi lugares. que mostrou um negócio pra gente lá do Google, que eu nem sabia, que nada a ver com o ChatGPT, mas que tu bota a foto, ele já traduz na hora. Eu fiquei, como assim? Que legal! Que ela foi viajar, vocês foram viajar e ela pesquisou um monte. Uhum. Eu disse, que doideira. Eu te confesso que de vez em quando dá um medinho, eu fico assim, meu Deus, eles vão se tocar, que são melhor que a gente, e vão passar a perna, porque tá... Tem algumas teses que falam sobre isso. Daqui a pouco o Sylvester Stallone vai aparecer e dizer que avisou, hein? Eu tô vendo isso no futuro. Não, mas que... O Elon Musk, que é o da SpaceX, ele fala sobre isso, né? Que provavelmente ou a gente vai ser... ou a gente... a tese que ele mais acredita é que a gente vive numa simulação, né? Que a gente não é real. Que a chance... Tipo Matrix. Tipo Matrix, assim. Que o quanto esse tipo de simulação de realidade tá evoluindo, que a chance de a gente ser real é muito baixa, assim. Na tese dele, a gente é uma espécie de simulação, assim. Mas que existe, sim, algum risco de, no futuro, os robôs ou as inteligências... enfim, tomarem, né, de alguma maneira atrapalharem a nossa vida, assim. Eu acho bem pouco provável, mas pelo menos enquanto a gente estiver vivo, eu acho bem pouco provável. Quem sabe no futuro aí a gente rediscuta essa situação. Pois é, é meio doido isso aí, eu acho. Mas dá um... Mas é louco como a tecnologia tá evoluindo rápido, né? Sim, mas é isso que eu tava falando. Eu tava falando essa semana, o boom tá muito grande, e agora vai ser mais. Com a inteligência artificial realmente tomando conta, o que a gente evoluiu nos últimos 10, 20 anos aí, nossa, o negócio vai ser mais rápido do que já é. E eu vejo o ser humano cada vez... A gente tá ficando... Eu até vi um filme até que saiu agora, que eu achei bem interessante. Vi rapidinho, quando tava vindo um post de um filme brasileiro, pelo que eu vi, que ele tá falando de tipo uma tecnologia em que as mulheres não precisam mais engravidar. Uhum. As crianças nascem dentro de um ovo. Cara, eu comecei a escutar aquilo ali. Gente, que doideira, porque as mulheres só querem trabalhar, porque não querem mais ser mães. E como aquilo ali pode ser uma realidade daqui a um tempo. Sim, e como o ser humano está terceirizando o trabalho para tudo, né? Para tudo. Então, onde é que a gente vai parar? Porque a gente está cada vez mais... O ser humano, no geral, ele está cada vez mais acomodado, né? Uhum. Ele está cada vez querendo passar menos trabalho para fazer qualquer coisa. Porque a tecnologia, o software está aí fazendo isso aí. Exatamente. Né? Dando menos trabalho. E o que tu pensa? Tu que está por trás de uma dessas facilidades, o que tu pensa sobre isso que tu falou ali antes? Eu acho que viver sem tecnologia daqui pra frente vai ser impossível, assim. Eu acho que a pessoa que hoje em dia não tem acesso à tecnologia, ela é quase que expulsa da sociedade, assim. Porque imagina que tantas coisas hoje não dá mais pra fazer sem. Não dá mais pra te viajar, por exemplo. Em alguns lugares não aceita dinheiro, só aceita cartão. Tem mercado autônomo que tem que pagar com cartão de crédito, não dá pra pagar com dinheiro. Então, tem alguns lugares que tu vai quase que obrigatoriamente, banco digital, não tem um caixa pra te ir lá e falar com a pessoa, resolve pra mim isso aqui. É digital, tu vai ter que entrar num chat, pelo menos, pra falar com alguém. Então, cada vez mais vai ser imprescindível, assim, acho que a gente tem que ter. Não precisa ser um grande especialista, mas precisa minimamente entender de tecnologia pra poder evoluir, assim. E cada vez vai ser exigido mais, eu acredito. Tipo, esse negócio de inteligência artificial vai ter que saber. Sim, vai ter que saber. É isso que eu ia dizer, porque a tendência do mercado no geral é cada vez precisar menos do ser humano, né?
E a gente vai ter que estar, de preferência, cuidando dessas máquinas em algum lugar, né? O ser humano a gente vai precisar, acho que, desenvolver outras características, incentivar mais coisas que às vezes a gente não incentiva hoje, mas trabalhos manuais, no sentido de trabalhos, a gente chama lá de trabalho recorrente. A gente usa uma palavra bem indecente para esse trabalho, então não vou dizer qual que é, mas enfim, e daí a gente coloca, que é, cara, sei lá, tem que preencher um monte de coisa numa planilha, tem que replicar essa coisa aqui, tem que fazer um relatório de não sei o que, não sei o que. Esse tipo de trabalho vai cada vez menos ser priorizado e vai ter cada vez menos valor. O que vai ter valor é, eu olho para esse dado, eu consigo tirar uma conclusão, eu consigo ser criativo para resolver esse problema, eu consigo pensar numa solução muito diferente para fazer isso aqui e tal, porque essa é uma característica que as máquinas conseguem te ajudar, mas os seres humanos ainda têm mais insights, eles ainda são mais criativos em muita coisa, tipo, as maneiras de resolver as soluções ainda não são tão robóticas. Talvez no futuro elas consigam chegar nesse nível, mas hoje claramente dá para fazer os diferenciais das pessoas que são mais brilhantes, elas têm sacadas e ideias diferentes do que um robô, do que um ChatGPT tem. Então, isso para mim vai continuar sempre super valioso. E essas pessoas que têm isso vão ser sempre super valiosas. Só que, lógico, alguns trabalhos braçais e lidar com isso e usar isso para te ser mais produtivo vai ser essencial. Porque tu consegue, uma pessoa que produz copy, que escreve copy hoje usando o ChatGPT é, sei lá, 5, 6, 7 vezes mais produtiva. Então, tu vai ter um copywriter ou 7 copywriters. Tu vai ter um copywriter muito bom que usa isso para poder escrever mais e tal. Então, é sem volta. Para mim, é claramente a nova era. O Zuckerberg achou que a nova era ia ser a era da realidade virtual e tal, investiu um monte nisso, ele errou. A nova era é a era da IA. E esses próximos 10, 15, 20 anos vai ser sobre inteligência artificial e como ela vai mudar o nosso mundo. E vai ser louco. Adoro isso, né? Eu adoro isso e, enfim. Tô vendo, mas eu também, eu fico muito instigada também. Vamos ver o que vai dar, assim. Eu queria viver uns 300 anos pra ver até onde dá pra chegar, assim. Vamos ver até onde dá pra chegar, mas não dá, infelizmente. Será que eu vou ter que lutar com essas máquinas? Ou vai dar tudo certo lá no final? Mas é legal, é legal. Eu sou muito mais emoção, né? Então eu tô sempre pensando nesse lado. O que eu fico sempre olhando é como nessa busca pela praticidade, como a gente está afastando essa parte emocional e como as pessoas cada vez mais sentem falta disso, né? Eu fiz uma avaliação numa paciente essa semana agora e graças a Deus isso é um costume eu escutar, né? Mas ela me mandou mensagem dizendo, nossa, como eu fui bem atendida, eu nunca fui numa dentista assim, que me explicou que pessoa querida e não sei o que lá. E eu fico... São coisas que eu escuto que eu penso assim, poxa, isso é o mínimo, né? Tu tratar bem a pessoa que tá ali contigo, mas parece que isso tá ficando cada vez mais difícil. Então, e tá mesmo, e tem algumas vertentes, de gurus mesmo e tal, que foca muito na produtividade. E se tu foca demais na produtividade, demais na métrica, essa parte é um pouco esquecida, de certa maneira, né? Porque, no final dos contos, a gente tá falando com o ser humano que tem um montão de problema, um montão de anseio, às vezes ele quer alguém para falar, para conversar e tal. Então, acho que ter esse equilíbrio entre o quanto eu sou produtivo, mas o quanto eu, de fato, dou atenção e tô presente naquele momento, isso faz uma diferença bizarra. A maior parte das pessoas, na prática, não tá presente em um monte de momentos, assim, não tá de verdade ali, tá fazendo o protocolo, assim, eu sinto isso, sabe? As pessoas não estão ali, pô, eu tô aqui, eu tô de verdade aqui, tô curtindo o papo, estamos falando, e tem muita gente que tá aqui, mas já tá pensando na coisa lá da frente, tá pensando no problema de amanhã, tá pensando no que tem que fazer, e acho que isso, no final dos contos, se transmite claramente em qualidade, em entrega, de como aquilo flui, e ao mesmo tempo de profissionais diferentes, de profissionais que são outliers, né? De profissionais que são de fato diferentes, assim. E tem negócios que exigem, de fato, profissionais que não querem profissionais assim. Não querem um profissional que investigue e tal. Querem alguém que trabalhe, que entregue, que só faça e tal, né? Então, enfim, vai depender de cada negócio, vai depender de como cada um quer tocar, assim. Mas o mercado exige coisas diferentes e eu acho que tem espaço para todos, mas claramente quanto mais conseguir lidar com pessoas daqui para frente, isso vai ser uma habilidade super válida. Sim, assim. Exatamente. Eu acredito nisso por quê? Porque, lógico, o mercado, tudo é bem explorado, vai ter espaço para tudo, mas eu digo da sociedade em geral. A sociedade, ela tá cada vez mais, eu acho que, absorvida pela tecnologia e se afastando mais do ser humano, né? E agora com a inteligência artificial, tipo, a gente vê a Alexa, né? Tem propaganda dela, diz, Alexa, boa noite, vou preparar seu café e ligar no Netflix. Teve um que disse que viu uma propaganda dela. Pô, isso aí, às vezes a pessoa se sente sozinha, vai sentar do lado da Alexa, vai começar a conversar com ela já. E é um negócio que a gente vê que tá acontecendo, que parece que a sociedade tá migrando para isso. Tanto que tem pessoas já que estão vivendo em realidade virtual, né? E não vivem... Sim.
A realidade virtual vai ser, se ela evoluir mais, provavelmente vai ter gente vivendo muito mais lá do que no mundo real, assim, né? Até porque tem gente que tem uma vida muito ruim, no final das contas, né? Tem uma vida sofrida e tal, e não consegue ver uma saída pra isso, então, querendo ou não, é um jeito de fugir, assim, né? É um jeito de ir pra outro lugar e conseguir ter um pouco de enfim, um pouco de tranquilidade, talvez. É Enfim, isso. tem uma discussão bem filosófica isso, assim. É Né? isso aí. Tá, e vou mudando de saco pra mala agora, eu quero saber quem é o Ramon. O que que ele, fora trabalho, quem é você? O trabalho, a Gabi briga comigo, assim, porque o trabalho ocupa um pedaço muito grande da minha vida, assim. Sempre ocupou, eu sempre fui muito, muito dedicado, assim, muito, muito mesmo. E eu trabalho horas e horas e horas, assim, e eu gosto, e eu trabalho no sábado, eu trabalho no domingo se precisar e tal. E então é uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim. O trabalho ocupa de fato um pedaço muito grande da minha vida e eu tenho até dificuldade de equilibrar as coisas algumas vezes, assim. Sim. Mas o Simples já foi crescendo e hoje em dia tem um monte de gente super competente, inclusive muito mais competente que eu em várias áreas. E esse ano, inclusive, foi o primeiro ano que eu tirei férias na minha vida, assim. E daí a gente ficou um mês lá na Europa, eu e a Gabi. Tô E, sabendo. e foi, porra, massa demais, assim. Eu nunca tinha viajado pra outro país, nunca tinha feito isso e tal. Então, nossa, foi um negócio muito legal, assim, incrível. Eu nunca tinha fiz intercâmbio em Malta, fiquei um mês lá pra estudar inglês e tal. Então, foi um negócio muito massa, assim. E eu acho que eu tô me permitindo um pouco mais isso, assim, não ficar só em cima do trabalho, mas de novo ele ainda ocupa um espaço muito grande. Mas falando um pouco mais sobre o que eu gosto de fazer, eu tenho hobbies excêntricos. Coisas diferentes, no geral, que não são tão comuns, pelo menos. Eu gosto de jogar board game. Board game é jogo de tabuleiro moderno. Tipo, todo mundo conhece War, ou todo mundo conhece Monopoly, Banco Imobiliário, esse tipo de jogo. É basicamente isso, só que são outros estilos de jogos, assim. Então, eu sou um colecionador e um jogador disso. A gente se reúne toda segunda-feira pra jogar isso, porque eu acho que é uma experiência social muito legal, assim. A gente se sentar com os amigos e rir e fazer alguma coisa. Tem um desafio raciocínio lógico Mas e vocês se reúnem pessoalmente, isso? pessoalmente, não, Tá, fisicamente. tipo The Big Bang Theory, que tem aqueles que eles se Exatamente. reúnem pra jogar. Exatamente, é igual The Big Bang Theory. A ideia é se reunir fisicamente e como a gente vive num mundo digital e tudo é digital, tá lá jogando um negócio analógico que tu mexe as peças e tal, e tu tem que pensar, é um outro, ele instiga uma parte diferente do cérebro, assim, é muito legal, assim. E, poxa, tá se relacionando com pessoas que tu adora, com pessoas que são super inteligentes e tal. A minha galera lá que a gente joga são, tipo, um monte de gente que eu admiro pra caramba, assim. Então é um momento super importante pra mim. Não é à toa que eu faço isso na segunda-feira. Na segunda-feira eu falo que pra segunda-feira começar bem, pra semana começar boa, a gente tem que ter o board game na segunda-feira. E essa é uma das coisas que eu gosto de fazer. E outra coisa que eu gosto de fazer é... Eu sou dentista, então eu tenho claramente necessidades manuais. Tipo, eu gosto de mexer e tal, e eu não tenho mais tempo pra atender paciente, não tenho mais tempo pra fazer isso e tal. E que eu adorava fazer lente de cerâmica, fazer uns trabalhos e tal. E daí o que eu vou fazer pra poder suprir essa necessidade? Daí eu comprei algumas impressoras 3D e eu pinto. Eu imprimo action figure, que a gente chama, né? Que são bonecos e tal. E eu pinto esses bonecos, assim. Eu Legal. faço esse trabalho artístico porque é uma coisa bem diferente do que eu faço no dia a dia. Foge do digital também. E é uma terapia muito, assim, relaxante, assim. É um negócio que, poxa, eu tenho muito estresse, tenho muita treta todo dia, assim. Um montão de problema Sim. pra resolver, um monte de desafio, um monte de coisa nova e tal. E daí esse é um momento que, cara, liga... Eu gosto de tocar Red Hot. Coloca Red Hot pra tocar, pega ali a pinturinha, não tem pressão nenhuma, não tem que ficar bom, tem que ficar ruim, tipo, só tem que fazer e tal. Então é um negócio que eu gosto pra caramba de fazer e eu sinto realizado porque no final dos contos eu saio com alguma coisa palpável. Entendi. Porque isso não acontece com todo mundo, mas comigo acontece assim. Quando a gente tá em uma empresa digital, muita coisa é digital. E eu tenho uma empresa home office, então eu nem me reúno com as pessoas. Eu tô digitalmente falando com elas, assim. Então a gente vai lá e bate uma meta e tal, e consegue um resultado incrível e dobra de um ano pro outro e tal. Mas eu não tô vendo. Eu não tô vendo a empresa dobrar de tamanho. Eu tô vendo uma call com um monte de carinha, mas continua sendo uma tela na minha frente com um monte de carinha. E quando tu faz a impressão 3D e tu pinta, é um negócio físico que tu tá vendo. Ela tá ali. Era um litro de resina que virou um boneco que agora tá pintado, tá super bonito e tal. Tô falando, legal, tô tangibilizando alguma coisa, sabe? Tô construindo alguma coisa. Então, isso eu acho bom, assim. Acho bom pra minha alma, pra isso, assim. Então, acho que é bacana, assim. Além disso, eu gosto de ler, gosto de ver filme, gosto de ver série. A Gabi, a gente gosta de ter esses momentinhos, assim, de fazer pipoca. Eu adoro pipoca. Então, de ter esse momentinho pra gente, assim, eu acho super top.
workshop, assim. Eu tenho um cachorro, então eu gosto pra caramba de brincar com ele e tal. Ainda não tenho filhos, então no futuro pretendemos. Então vai ser, eu acho que um outro desafio, assim. Eu sempre tenho medo de algumas mudanças, assim, desse tipo de mudança. Essa é uma das, inclusive, que... Uma mudança bem grande. essa é uma mudança que eu tenho um pouco de medo, mas daqui uns aninhos aí vamos experimentar isso também pra ver como é que é. Vocês estão juntos há quanto tempo? A gente tá junto há 12 anos. 12 anos. 12 anos. Então ela tá aí no processo inteiro, né? A Gabi tá Bingo! A Gabi tá junto comigo do tempo que a gente enfim, que não tinha dinheiro nenhum, assim, que o tempo que a gente era muito pobre, eu e ela. Então, a gente construiu, de fato, todas as coisas juntas, assim, isso é muito legal, assim. Que massa, que massa. E tá junto acompanhando toda essa trajetória. Eu te entendo um pouco, que eu ainda vim com esse aqui. Quando vira mãe, né? Vocês vão ser pais um dia, se Deus quiser. Mas essa gana pelo negócio, a minha, no caso, né? Nossa, eu adoro me envolver nos meus projetos, né? Se deixar, antigamente eu saía do consultório 9, 10 horas. Eu terminava de atender e ficava envolvida ali no consultório, pensando o que tinha que fazer e envolvida, às vezes, com alguma orientação que eu tinha que ter dado na rede social. Depois vieram essas outras ideias da aula. Então, depois veio o podcast, que eu tô amando fazer. E tu fica, né? Poxa, que balança é essa? Eu quero enxergar essa balança do trabalho e do descanso. Onde é que ela tá? Que eu tenho que entender que eu ainda não entendo esse equilíbrio com o filho, mais cobrança ainda, porque tu quer ter o tempo com o filho. Então, isso aí eu acho que é um trabalho para quem é muito apaixonado. Eu gosto muito das coisas que eu faço. Eu nunca tinha pensado nisso aí que tu comentou sobre essa questão manual do dentista, porque eu adoro fazer faceta. E hoje, quando eu marco um paciente para isso, eu acho legal a lente em porcelana, mas a resina porque eu gosto de estar nela e eu só marco um paciente no dia, porque eu não quero ninguém me pressionando a terminar. Eu ainda falei pro Robson hoje ali. Eu tô fazendo o meu quadro, tipo pintando meu boneco. Exatamente. Eu tô ali, eu tô jogada naquilo e eu nunca tinha pensado desse jeito e realmente me faz muito bem. Desde que eu não tenha agenda, alguém me esperando. Não tenha, me deixa de último paciente aqui, não me pressiona. Essa semana teve uma que diz, mas tem que sair tal hora. Não faz isso, não me pede hora, porque eu sou horrível com essas coisas de horário. De pressão de horário. Principalmente se é uma coisa assim, né, do trabalho manual da faceta em resina. Gente, eu nunca tinha pensado por esse lado. Realmente, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer em odontologia. Né? Ver se alguma coisa sai de um estado X para um estado Y. Nossa, eu sou apaixonada por ver meus trabalhos terminados. Aquilo e a gente faz assim, porra, eu sou bom, né? Tipo, que a gente olha assim, caramba. Ficou lindo mesmo, ficou massa. Ficou massa e o paciente fica feliz e tal. Tipo, o negócio do boneco, pra mim, é a mesma sensação. É a mesma sensação que dava, só que daí não tem alguém, né? Mas daí eu olho pro boneco e tal, e meus amigos falam, porra, ficou massa e tal, não sei o que. Daí, ficou massa mesmo e tal. Daí a gente compartilha, daí a galera compartilha na rede social e não sei o que. Daí eu falei, poxa, massa, é um pouco do... A ideia é basicamente a mesma, assim. Mas essa necessidade de trabalhos manuais é uma característica, eu acho, da nossa profissão, assim. Com certeza, com certeza. Mas esses são os principais hobbies, assim, daí que eu gosto de fazer. Daí faz academia, faz outras coisas. Já tentei fazer kitesurf, já tentei fazer um monte de coisa, mas não deu certo ainda, não emplacou nada. Vamos tentando. Eu gosto de fazer coisa diferente. Acho que coisas diferentes é legal, assim. Se experimentar coisas novas é uma coisa que eu curto. É legal. É legal a gente tá abrindo o leque, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, pra ti, o que é mais importante hoje na tua vida? O que é mais importante na minha vida? Eu costumo dizer uma frase que eu sou a pessoa mais feliz que eu conheço. Uma vez eu falei essa frase e uma pessoa que não trabalha mais comigo, ela falou, nossa, achei essa frase me tocou, assim, e eu vou tentar ser a segunda pessoa mais feliz que eu conheço. E eu gosto de tudo, assim, eu não daria nada. Eu acho que é difícil tirar algum pedaço, assim, sabe? Tipo, eu adoro meu trabalho. Eu adoro a Gabi, eu adoro a nossa casa, eu adoro o nosso cachorro, eu adoro tudo, assim. Eu adoro a galera que joga board game comigo, eu adoro as viagens que a gente faz, eu adoro os desafios que tem, os problemas que tem, os BO que dá, eu adoro a minha família. Eu gosto de tudo, assim. Tipo, eu sou muito feliz, muito grato, assim, por tudo que eu tenho. E é o tipo de coisa, não pergunto assim, não quer mudar alguma coisa? Eu falei, não quero, velho. Não quero mudar nada, tá ótimo, assim. Continua assim. Se eu puder continuar assim pelo resto da vida, que eu continue com essa vontade de continuar fazendo as coisas e ter essa sensação pelo resto da vida, nossa, vai ser perfeito, assim. Então, eu vejo muita gente reclamando, né? Que um pouco tu falou, assim, né? Muita gente reclamando sobre, poxa,
não tá bom, não sei o que e tal. Acho que todo mundo tem dias ruins, tem dia que eu também não Sim. tô animado, não tô com energia como poderia e tal, mas acho que o conjunto tem que ser bom, né? A jornada tem que ser boa. E eu acho que a jornada é a gente que constrói, como que a gente lida e encara aquilo. Porque, poxa, tem problemas muito grandes, tem desafios muito grandes que tu pode encarar e pensar, cara, por que eu tô vivendo isso aqui deu tudo errado e tal, e ao mesmo tempo pode encarar, poxa, tá dando errado, mas eu vou me desafiar, eu vou fazer isso de diferente, eu cresci com isso, a gente vai se colocar em situações que a gente não tinha se colocado antes, a gente vai sair mais forte dessa situação depois, vai ter uma história massa pra contar, então acho que isso é um pouco da maneira como eu sou, assim, então é, é um pouco difícil conviver comigo às vezes, inclusive, as pessoas reclamam, assim, porque é muita energia. Que tu é muito feliz. É um pouco disso, assim, porque, tipo, porra, por que tu não reclama? Vai tomar no cu. Tipo, já escutei isso, assim, sabe? Tipo, porra, tu tá sempre feliz, caralho. Vai tomar no cu, por que tu tá cheio de problema e tal? E às vezes eu tô cansado, às vezes eu tô. Porra, eu quero descansar também, mas eu, no geral, eu sou uma pessoa que tá sempre disposta, assim, cara, vamos fazer, vai dar bom, vai acontecer. E vamos fazer dar certo e tal. Eu não estaria aqui se não tivesse isso, assim. Essa característica fez eu chegar onde eu cheguei, sem sombra de dúvida, assim. Eu sou muito persistente. Muito, 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 muito. Chego a ser meio burro, às vezes. Tipo, cara, não precisa mais ir pra cá, mas... não, mas vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Eu queria aprender a fazer coroa quando eu tava na faculdade e não podia fazer coroa na minha graduação. Eles falavam que coroa era um negócio pra especialização, daí tinha que fazer especialização. E daí eu enchi o saco dos professores, falei, não, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. E daí eles falaram, não, tu vai ter que provar pra gente que tu sabe fazer. E daí eu fui lá e peguei, sei lá, uns 400 dentes. E eu preparei todos esses 400 dentes. Eu preparei um saco, assim. Daí eu cheguei no coordenador e joguei o saco de dente pra ele, assim, ó. Isso aí prova que eu sei fazer? E daí ele falou, prova que tu sabe fazer, então tu pode fazer. E daí eu fui lá e fiz um caso de 12 coroa num paciente na graduação. E daí eu fui a primeira pessoa na graduação a fazer o caso de coroa. Porque eu era retardado. E eu ficava, depois do horário, eu saía da faculdade e tal, e ficava até o horário que a faculdade fechava lá, fazendo dente, fazendo dente, fazendo dente, fazia um atrás do outro e tal, e tal, e tal. Porque essa determinação é uma coisa muito minha, assim. E isso incomoda algumas pessoas, assim, incomoda algumas pessoas, porque as pessoas ficam, porra, por que eu não tenho essa energia? Por que eu tinha dificuldade de ter empatia, eu fiz terapia, tá, pra me ajudar nisso e tal, porque eu não entendia por que as pessoas estavam tristes. Tipo, a pessoa tá triste e tal, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender, assim, por que ela tá triste? Ela nem tem problema? Na minha cabeça as pessoas não tinham problema. Não, mas isso aí não é um problema. Isso aí a gente resolve desse jeito, faz assim, 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 assado, resolve e vamos pra frente. Porque sempre foi assim, não, isso aqui eu resolvo desse jeito, isso aqui a gente resolve assim. Então, teve alguns desafios, assim, mas hoje em dia eu consigo lidar um pouco melhor comigo mesmo. Mas algumas características não mudam, né? Algumas características são bem fortes, assim, e eu acho que isso é um pouco bem mais denso, assim. Acho que eu não sei se tinha contado isso pra alguém em algum lugar, mas acho que é um pouco disso. Sabe que eu escuto isso muito dos meus pacientes. Não sei se você já viu meus feedbacks, mas muita gente acaba se emocionando. E eu já escutei de algumas pessoas, meu Deus, mas eu venho aqui, eu começo a falar as coisas pra ti. Eu acho que eu teria dado uma boa psicóloga. É isso Tava, aí. tava ali nos meus caminhos, eu acho. Pô, Poderia mas... ser clínica. Aham, aham. Psicóloga clínica, E isso. onde é que tu te vê daqui os próximos 5, 10 anos aí, Ramon? O que que tu imagina pra tua vida? Olha, eu tenho alguns desejos, assim. Eu quero fazer ou se implementar ou alguma empresa assim, internacional que vender pro mundo inteiro, assim. Pro mundo inteiro, pelo menos para alguns países. Porque eu quero que uma pessoa da Praia Grande faça uma empresa internacional. Então isso é um negócio, tipo, bem... Cara, Tem que Da Praia Grande, problema, cardaço, pro mundo inteiro. Então esse é um desejo meu, quero que isso aconteça e tal. E eu quero conhecer mais lugares do mundo, porque eu adorei viajar, então eu quero conhecer mais e tal. E tem um amigo meu, um cara que trabalha com a gente, o nome dele é Samuel, e ele tá na Tailândia agora e ele viajou pra 68 países. E daí agora ele vai voltar na sexta-feira. Amanhã ele volta e tal, ele vai pro Celso lá com a gente. E eu quero conhecer mais, assim, tô vendo as fotos dele lá e ele ficou mandando um monte de vídeo falando coisa, cara, tu ia adorar isso aqui e tal, não sei o quê. Daí eu falei, poxa, eu quero conhecer mais, acho que é uma coisa que eu quero conhecer mais culturas, viver um pouco mais disso, assim. E eu quero poder ajudar mais gente. Eu acho que
já consegui ajudar muita gente, mas acho que eu posso ajudar ainda mais, sabe? Acho que eu posso fazer ainda mais coisas pra marcar a vida de algumas pessoas, mesmo que um pouquinho, assim. Então, acho que eu ainda acredito que consigo fazer mais do que eu fiz até agora, assim. Então, fazer alguma coisa que seja ainda mais transformadora. Eu não acho que o Simples Dental vai ser a última coisa que eu vou criar. Eu acho que o Simples Dental vai ser a coisa que me preparou pra criar uma coisa ainda maior, sabe? E eu acho que a próxima coisa vai ser maior do que o Simples Dental já foi. Então, vamos trabalhar aí. Eu não sei o que vai ser ainda, mas eu acho que a vida vai me empurrando pra isso. Assim como eu achava que algumas coisas não iam acontecer e aconteceram e se tornaram gigantes, eu acho que a próxima coisa vai ser ainda maior. E eu vou trabalhar pra isso e tal, enfim. E se a Gabi estiver junto comigo, a gente vai embora. Vamos quebrar tudo. Pra terminar, então, Ramon, se tu te pudesse dar um conselho pros dentistas, o que tu diria? Bah, ótima pergunta, Dani. Vamos lá. Eu vou responder essa pergunta contando uma história que aconteceu comigo. Teve um dia que eu entrei no Facebook e eu vi um monte de dentista reclamando de convênio, reclamando que pagava mal, reclamando um monte, assim, que a profissão tava uma merda e tal. E esse dia eu fiquei muito chateado com isso, que eu li vários comentários, assim, porque daí era um dentista reclamando e uma thread de pessoas reclamando embaixo, tal, era naqueles grupos de Facebook, de odontologia que tinha no Facebook há alguns anos atrás. E eu lembro que isso me deu um gatilho, assim, e eu falei com o pessoal da Dental Creme, eu quero mandar um e-mail na Dental Creme. Quero mandar um e-mail pra toda a base da Dental. E daí eles, tá, mas como é que é esse e-mail? Não, eu quero mandar um e-mail escrito, em texto, pra toda a base da Dental. Eles, não, mas a gente nunca mandou e-mail em texto na Dental. E-mail que não é um e-mail de propaganda. Assim, não, eu quero mandar um e-mail escrito. Eu escrevi o e-mail e quero mandar um e-mail pra todo mundo. E daí eu enchi o saco deles um monte e tal. Fiquei uns 2 meses enchendo o saco. Eles deixaram eu mandar esse e-mail. A gente pegou e eu mandei esse e-mail lá pra... Não lembro quantas pessoas foram na época, não sei se era 30, 40 mil pessoas esse e-mail. E era um e-mail escrito: se você tá pensando em desistir da odontologia, lê esse e-mail. E daí, nesse e-mail, eu contei toda a minha história. E eu falei pra eles, cara, não desiste, porque dá muito errado antes de dar certo. Tipo, foca no que tem que fazer, foca em mudar, acredita em ti, mesmo que as outras pessoas não estejam acreditando e tal, porque, cara, vai dar bom, uma hora vai dar bom. E eu mandei esse e-mail e foi o e-mail mais respondido da história da Dental Creme. E eu lembro que eu fiquei umas 2 semanas respondendo esse e-mail, porque teve 200, 300 respostas, teve muita resposta, assim, eu não dava conta de responder, que chegava mais e mais, e o pessoal da Dental ficou maluco e tal, e daí, porque muita gente contando, pedindo ajuda, que tava com problema e tal, e daí eu criei grupo no WhatsApp, fiz um monte de coisa pra ajudar essa galera, assim, de gente que não sabia o que fazer e tal, e enfim, teve um monte de história tensa, assim, que a gente recebeu nessa época, de gente que tinha desistido e tal. Então foi uma coisa que tocou muita gente e foi uma coisa de fato que eu quis fazer porque tava me incomodando e é uma coisa que eu acredito de verdade, assim. E eu acho legal contar a história e às vezes as pessoas pensam, não, mas isso aí é coach, tu tá fazendo coach. Cara, não é coach, é só pra mostrar que dá errado mesmo. Tipo, a vida é foda, ela te dá muitas rasteiras antes de dar certo, assim. A gente ficou 6 anos com um negócio não funcionando. Então, poxa, tu aguentaria 6 anos e às vezes vai dar certo no 7º. Então é o tipo de coisa que a pessoa tem que continuar focada, fazendo acontecer, fazendo coisas diferentes, porque não adianta ficar fazendo a mesma coisa, mas eu diria pra não desistir, pra achar o seu caminho e curtir a jornada, assim. Acho que curtir a jornada é fundamental pra te continuar se mantendo vivo e fazendo as coisas que tem que fazer, assim. Então, foca no objetivo, curte a jornada e vambora. Acho que é isso. E se quiser me seguir depois lá nas redes sociais, tal, daí pode me seguir lá também. Se precisar de alguma ajuda, eu vou estar à disposição. Tem dicas de coaching lá também? Lá não tem dica de coach. Eu sou meio relaxado com rede social, mas... Olha só, né? eu sou relaxado, deveria fazer mais, mas eu tenho um pouco de preguiça com isso. Então, agora que tu já citou, né, diz pro pessoal aí qual é a tua rede social. Qual que é a minha rede social? Qual que é? Tá. Ramon Silva Maciel. Ramon Silva Maciel é a minha rede social. Buguei, desculpa, gente. Mas acho que é Ramon Silva Maciel. Depois vocês colocam aqui, a gente manda lá, eles colocam ali e tal. Se quiser me seguir e tiver alguma dúvida, Tem desconto no Simples Dental? Tem desconto, claro, tem desconto. Manda lá, a gente entra ajuda. lá, galera, tá? Entra lá, manda mensagem Instagram, que consegue desconto. Se precisar de alguma assim que ajuda. viu aqui no podcast, por favor. Exatamente. Manda lá mensagem no direct que a gente dá um jeito. Sempre tem desconto, sim. Simples Dental é só entrar em www.simplesdental.com, acessar o site lá, já dá pra fazer um teste grátis em 7 dias, então é bem tranquilo.
Só se cadastrar e mandar bala. Só se cadastrar, testar, não precisa de cartão de crédito, vai lá, testa, usa, se gostar, gostou, se não gostar também não precisa usar e vamos embora. Se a gente brinca que dá pra se cadastrar, dá pra testar e se não gostar, cancela no mês seguinte e vida que segue. Não tem contrato, não tem fidelidade, a gente quer que você use porque você de fato gosta. Só largar lá no Google Simples Dental que já vai aparecer, já né? vai aparecer, ranqueado Sempre primeiro. aparece a Speed, sabia? Quando a gente coloca Simples Dental. Aparece também, eu acho, mas o Simples Dental aparece em primeiro. É pra aparecer, pelo menos. Ramon, adorei o papo. Tô assim, surpresa, eu acho, encantada com a tua pessoa. Parabéns pela tua história, tá? Eu digo assim que eu ainda me considero uma pessoa muito reclamona, apesar de eu ser extremamente sonhadora e não parar de correr atrás do que eu quero, das coisas que eu gosto. Mas muito legal ouvir tua história. É muito inspirador ouvir tua história. Tenho certeza que vai estar inspirando outras pessoas. Te desejo muito sucesso. Obrigado, Dani. Tá? Já te falei isso várias vezes, que eu sou uma apaixonada pelo Simples Dental, né? E parabéns pela empresa de vocês. Tudo de bom pra ti e pra Gabi, que agora eu tive o prazer de conhecer tua esposa, que é uma queridona maravilhosa. E desejo tudo de bom pra vocês, tá? Obrigada pela tua participação. Quer dar um recado pessoal aí? Não, eu só quero agradecer todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Eu acho que se eu tô aqui é porque teve muita gente que me ajudou nessa jornada. Então, obrigado a todo mundo que de alguma maneira me ajudou aqui, toda a galera que trabalhou no Simples Dental, a Gabi muitas vezes, enfim, todo mundo, até as pessoas que de alguma maneira me criticaram, eu tenho certeza que foi pra me preparar pra estar aqui, assim. Então, obrigado e vamos juntos, vamos fazer mais, vamos quebrar tudo. E obrigado pelo convite, espero que esse projeto cresça ainda mais. Tu é super gente boa, adorei estar aqui, me senti super à vontade, não tenho dúvida nenhuma que vai crescer um monte. Obrigada. Pessoal, estamos acabando mais um episódio aqui. Quem quiser acompanhar o podcast vai passar aqui embaixo, tá? Para vocês que quiserem acompanhar. O meu Instagram também aqui, para quem quiser seguir. Clica aqui, me segue lá, que já nós vamos ter mais novidades e outros episódios aqui para vocês acompanharem também.